fanáticos de Deus, hey God fans, estamos aqui no ID Podcast e eu estou falando outro idioma porque os nossos convidados de hoje falam outro idioma. E nós estamos também gravando um especial de Dia dos Namorados. Então eu já dei várias dicas, gostam de outros idiomas, é um casal que tem um testemunho impactante para sua vida. Estou também com meu marido, Cristiano Lucas, não sei falar seu nome em inglês, mas Cristiano Lucas, que hoje o especial vai ser um casal entrevistando outro casal. Então, gente, vai estar muito bom. Eu creio que Deus vai falar muito com vocês, vai sair muita risada, muita conversa, muito testemunho. Quem está conosco hoje, querido? Jefferson e Maria. Gostou do meu espanhol, gente? Muito bueno. No, gracias por ayudarme, pero no. Oh, sí, sí. Está muy bueno, felicitaciones. É que assim, eu sou muito fluente meu espanhol, Sim, meu inglês, sim. como Oh, vocês course, percebem, yes. né? I Pude can ver, feel it, pude ver. yes. Eu fiquei aqui ouvindo o Google Tradutor, mas esse foi o melhor que pôde sair no momento. You did Foi a great melhor. job. Yeah. Sejam bem-vindos ao ID novamente. Novamente. Só que agora em dose dupla. É. E hoje nós vamos estar falando... Estamos com a temática de Dia dos Namorados. E nós vamos falar um pouco da história de vocês, do testemunho de vocês. Ajudar outras vidas, assim como vocês trabalham com jovens, né? Tiveram um processo de se conhecerem, de namorarem, noivarem, casarem. Eu creio que o Senhor vai usar a vida de vocês para abençoar outros casais. Amém. Tá bom? Nós cremos. E vamos tentar ver como que vai sair esse negócio com os dois, né? Eu já falei que com o Theo aqui ia render muito mais. Eu falo muito, então Muito pode ser mais. que eu acabe, Me né? ofuscando. Te Ofuscando a minha ofuscando. estrela. Ah, Como a gente sempre começa perguntando sobre identidade, enfim, a gente quer saber a identidade do casal. Como vocês se conheceram? deixa pro Jefferson, vou testá-lo. Ai, meu Deus. Se eu errar, me dei Jefferson, mal. como nós nos conhecemos, meu amor? É verdade, amor. Começa pela data, Vamos velho. pela data. Vou te botar Data. nesse estreito aí. Eu acho que a data não é importante, amor. O importante são momentos. Eu acho. Glória a Deus. Desculpa, mano. Na verdade, foi algo bem distinto, né, amor? Foi. Bem diferente. Primeiro que eu não conhecia a Maria quando eu tava vivendo a minha vida fora de Cristo, assim, distante dele. Eu nunca tinha escutado falar nela. E foi engraçado que no mesmo ano que eu fui encontrar por Jesus, ela também foi, né? Então nós fomos atraídos à mesma turma de batismo na nossa igreja. E nós não tínhamos contato, mas a gente era da mesma turma. Então eu tinha uma intimidade com outras pessoas, ela tinha com outras pessoas. E ali nós nos conhecemos. Ah, tá, essa é a Maria, esse é o Jefferson. E ficou por isso, né? Até que teve o Descend, né? Nós fomos pro Descend do Morumbi. E ali nós conversamos. Eu sempre fui um pouco descarado, né? Então, assim, questão de me relacionar com pessoas, eu não crio barreiras, eu me relaciono mesmo, sem medo. E quando eu entendi que a igreja realmente era a minha família, eu levei isso muito a sério. Então, eu forçava um pouco as barras. Ah, tu não é meu irmão? Então. E aí eu lembro que a gente estava no caminho do Descend, nosso primeiro bate-papo foi esse. E tinha aquelas faixinhas, sabe? Do Descend. E o caramba, não tenho grana pra comprar, velho. E a Maria tava do meu lado, né? Batendo um papo bem aleatório. Aí eu falei, aê, tu é minha amiga? Ela, como assim, pô? Eu falei, tu quer ser minha amiga? Aí ela falou, eu quero. Eu falei, então compra uma faixa pra mim aí. Aí... Eu só tinha 20 reais no bolso, mas eu não tinha amigos na palavra de vida, né? Então eu falei bem assim, bom, O 20 preço reais da é uma amizade amizade. misteriosa. Beleza, vai ser amizade misteriosa. Foi e aí isso. comprei a faixa, fiquei sem lanche o dia inteiro, mas comprei uma amizade. Foi. Literalmente. E aí nós amarramos aquela faixinha e foi muito estranho esse rolê, né? Foi. Porque a gente amarrou aquela faixinha e aí nós tiramos uma foto em frente ao Morumbi. Falei, ó, minha amiga me deu uma faixa, então eu vou tirar uma foto com ela pra postar no Instagram. Eu falei, Esther, acho que foi a Esther Barros que tirou a foto, não foi? Tira uma foto aqui, nossa. Aí a gente fez assim. E aí coloquei na legenda, os nascidos do Espírito não sabem de onde vêm, nem para onde vão, né? São como o vento que sopra onde quer e se ouve o som lá. Mas até então, tipo, foi uma foto. E foi aquilo ali, e aí foi isso. nada mais. Só que E nesse ele mesmo foi, tipo, dia... Pra... É. Foi
pro campo, não foi? Campo. Pro E você é campo, eu tava na arquibancada. arquibancada. Então, É. tipo, a gente não tava junto, nada do tipo. Ele foi ter as experiências dele com Deus e eu fui ter outras. Na verdade, você foi tentar ter as tuas, né? Eu tive as minhas, mas na época, tipo assim, a minha cabeça ali de implementação de assembleia, porque as pessoas elas falavam assim pra mim que se eu não falasse em línguas, eu não ia ser salva. E eu acreditei nisso. E aí eu fui lá pro Descende, aí toda hora aquele negócio de tipo assim, agora você vai começar a falar em línguas. Aí eu, não saía nada. Tipo eu aqui falando espanhol. Pronto. Não, mas Tipo Deus tá isso. passando, É. pega na orla, pega na orla. E eu, meu Deus, vou pegar na orla. Não pegava nada, gente. Não falava em línguas. E aí, assim, tive muitas experiências com Deus. Deus me soltou diversas palavras ali proféticas, mas porque eu não falei em línguas. Olha só, né? Assim, maturidade e tudo. Quando acabou o dia, a gente tinha ido no mesmo ônibus, retornaríamos no mesmo ônibus. Aí eu saí de lá arrasada, né? Todo mundo que não falava. Ela tava começou a falar. chorando. Aí eu saí Literalmente chorando. chorando na Espírito Santo, calçada. Será que eu Ah. era tão suja assim que você não quis que eu falasse línguas? E aí a gente se encontrou, porque era a galera que ia pro mesmo ônibus. E aí a gente se perdeu de todo mundo, porque eu tava jogada na calçada chorando, falando, Deus, você não quis que eu falasse línguas. Minha prima foi comprar espetinho pra mim. Esbertinho, não Foi. foi de churrasco. Não, literalmente você foi Eu na falei. aba dos outros. Você vê? Líder. Tu tá vendo, né? E aí ele chegou aí pra mim, ele, o que foi, menina? Aí eu falei assim, o Espírito Santo não quer me batizar. Aí ele, como assim não quer te batizar? E por acaso só existe um batismo? Aí ele, tipo, começou a conversar comigo sobre aquilo. Eu, porque eu não falei em línguas e tal. E ele começou a me explicar. Ali nasceu uma amizade, né? Então, a se conhecer, de fato, foi Se ali. conhecemos ali, isso. E aí os meses se passaram, né? Uns 2, 3 meses se passaram. E a gente acabou sendo chamado para liderar uma célula na faculdade. Só que no Descende eu recebi uma palavra, né? Eu acho que eu já falei aqui, naquele episódio lá. Talvez, né? Quem não viu, Quem corre não viu, lá pra corre ver o lá, primeiro arrasta pra episódio. cima. Vocês É o 01. esqueçam os erros técnicos, porque foi o primeiro, olha né? pra A isso. gente tá melhorando. Exato. Mas foca no conteúdo. Vejam com os olhos da fé. Aleluia. E aí, o Senhor tinha me dito que não era para me assustar com a aceleração do tempo em minha vida. Então ele falou que em poucos meses eu ia liderar uma célula, né? E essa célula, ela ia nos conduzir ao redor do mundo, né? E eu e a minha esposa faríamos isso junto. Nós íamos pregar o evangelho ao redor do mundo. Ele não sabia quem era a esposa. Eu não sabia quem E era ao nada. mesmo tempo, no Descende, o Senhor falou assim pra mim, filha, para de se importar com relacionamentos. Porque na época eu estava em um relacionamento. Então Deus, ele falou isso pra mim. E aí, tipo, 2, 3 dias depois, eu já tinha algumas confirmações, acabei terminando meu relacionamento, segui a minha vida. Passaram-se esses meses, fui chamada pra liderar ali uma célula na faculdade, junto com uma galera, na qual ele estava incluído e eu não sabia, ele também não sabia. Só que ele tinha uma palavra do Descend que a esposa dele assumiria junto com ele ali uma célula também na faculdade. Aí, agora conte essa parte Meu com Deus. muito amor. Com muito amor. Você chega na sala. Agora é com amor, né? Porque no dia não tinha tanto amor, não. Tinha medo. Deus. Aleluia. E aí, o rapaz falou, ô Gerson, tudo bem e tal? Vem liderar com a gente. Eu falei, amém, cara. E aí, tem uma menina que vai chegar aí que vai liderar com você também. Quando ele falou isso, eu falei, caramba, minha mulher vai entrar ali. Meu Deus. Mas quem é a minha mulher? Aí já comecei a orar, né? Várias orações contrárias. Peraí. Deus que não seja sem Abre noção, só um Deus que não parênteses, seja... amor, o que aconteceu no discipulado? Porque Qual? 6 meses antes, nós nos discipulamos juntos e nos batizamos, mas não tinha amizade, não tinha intimidade, nada do tipo. Então, primeira classe de batismo, ele já tinha uma concepção sobre mim e eu tinha outra sobre ele. A tia Maria, ela era bem radical, né? Eu não era radical. Não, você era radical. Fala a verdade. Tu era- Fala a verdade. tu era uma cristã meio gótica, Não, assim. Amor, tu tava no processo. gótica. Mas, Meio amor, eu gótica. quero que você olhe para essa câmera, que a terragem comer, e você fale a verdade do que aconteceu naquele dia. Não minta. Tá bom, não vou mentir. Amém, glória a Deus. Mas eu vou falar real, hein? Isso é um podcast, isso aqui é coisa de verdade. Não tem a ver com coisas ilícitas. Não, então tá bom, vamos lá? Então tá bom. Aleluia. Primeira aula de Bom, batismo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas eu não Você perguntei. tava se convertendo, né, meu amor? Faz parte. Os carrapichos tava ali, tava saindo. Conta aí, então. Então vamos lá. Ó, sem filtro. Tá. A gente tava na sala de batismo, meu irmão, e tava tudo bem. De repente, essa pessoa aqui. O tema da aula era bebidas alcoólicas no meio cristão. Pode ou não pode? O discipulador também queria pegar a gente aquela vez, né? Queria. Pegou de jeito, graças a Deus. Aí começaram, pô, mas eu tomo um Clone Beer, qual é o problema? Não tem álcool?
Aí o discipulador rebatia. E aí eles foram conversando sobre isso, que eu acho muito válido para as pessoas Não, que estão no importante. processo de libertação. Isso deve ser dito. Opa. Só que daí essa daqui levantou a mão. Pois eu tenho uma pergunta bem advogada, né? Aí eu olhei pro lado assim e vi que era ela. Aí ela falou... e nos países frios, quem toma um vinho vão pro inferno? Porque os pastores tomam vinho, então eu queria saber. Pronto. Aí Aí gerou um maior Nossa. burburinho na sala. Aí as mulheres começaram, É verdade, é verdade. Aí começaram a falar, não cada sei o um quê, de um não sei o lugar. quê. Foi. Só que a minha pergunta não foi pra trazer cerveja, algo do tipo, mas porque eu sei que em países frios os pastores eles tomam vinho, então eu quis saber, isso é pecado? Porque se bebida é pecado, eu quero saber se isso é pecado. Aí pronto, todo mundo já levantou, porque eu às vezes compro, mas é porque eu sou viciada em Skol, mas Skol sem álcool. Aí pronto, começou esse burburinho. Esse menino me Ao olha com mesmo maior tempo, eu carão. peguei o celular e mandei pra minha irmã. Minha irmã era muito ativa nos jovens na época. Falei, Marlene, você não sabe o que a Maria tá fazendo aqui. Aí ela o quê? Defendendo drogas ilícitas. Olha que mentira. E ele espalhou isso. Espalhei. E ele espalhou Falei pro isso. líder, falei pra todo mundo. E ao Essa mesmo menina é tempo, louca. e ao mesmo tempo eu olhava pra ele. Eu falei, ela precisa conhecer, ela precisa de um encontro. 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, todo mundo assim e tal. E ele já, tipo, tudo era hahaha pra ele. Eu, meu Deus, eu tô num processo de libertação, abrindo mão de tudo, tô na maior sofrência. E esse menino tá no hahaha. Falei, ai, que bobo, menino bobo, só ri de tudo. Então eu achava ele muito bobo, ele me achava a defensora das drogas ilícitas. Então era essa concepção que a gente tinha um do outro. Pois é. E aí eu falando, meu, Bob Marley não entra na igreja, irmão. Ele não entrou. Aí agora fecha parênteses, volta pra célula da faculdade. É só vocês entenderem a concepção que ele já tinha e a concepção que eu tinha. Aí quando ela Que entrou legal, né? naquela... Só Jesus pra fazer isso, Aleluia, né? não é? Ele Aí, é ó, bom. ele tava olhando meu rótulo e eu tava olhando o rótulo dele. Eita, é verdade. Eita, meu Deus. Tá. E aí, de repente, ela entra naquela sala da reunião. Eu só falei assim, meu Deus, Jesus, eu não acredito que é ela. Podia ser qualquer tu uma. fez, Aí pronto, eu falei, Deus não deu de confusão, não. E isso eu aí. sou muito povão, né? E a Maria já chegou, e aí, galera, paz, vamos incendiar, né? Bora lá, galerinha. E aí, quando ela entrou naquela porta, meu irmão, eu falei, Que essa menina Deus não bebeu é um hoje? Deus de confusão. Eu peguei o meu celular, eu lembro até hoje. Eu nem sei se meus pastores lembram desse meu processo, mas deve lembrar, porque eu falava tudo. Peguei o celular e falei, pastor, minha mulher chegou. E eu já tô indo no monte orar por ela. Falei pra ele e pra Né, pros dois. Aí, beleza, me fui lá pro monte e eu lembro que eu orei. Falei, Deus, o senhor não é um Deus de confusão. Não faz sentido nenhum. Ajeitar. Beleza. E aí, mas isso Tipo, foi bom. dá, né? Gente. Mas eu acho que isso foi bom, porque eu não criei esperanças, nem expectativa, nem alimentei nada. Na verdade, eu rejeitei. Né? Por quê? Eu já fui movido muito pelas emoções quando eu não estava em Jesus, então eu não queria fazer isso de novo. Então as pessoas se aproximavam, você tomava decisões pela emoção que você sentia e pelas concepções que você tomava das coisas. Então nem sempre o que eu entendi de Deus podia vir de Deus mesmo. Então se eu não tivesse esse filtro de barrar no início, talvez o que é hoje podia até não existir por eu ter atravessado tempos, né? Tempos, estações. Acho que fui eu me chacoalhando aqui. Por eu atravessar estágios mesmo. Eu acho que a gente não pode pular estágios nas palavras que o senhor tem. Eu acredito que tem o tempo da palavra e um processo até o cumprimento. É a consumação, Exatamente. né? Então, Ele quando eu disse que seria tua entendi... esposa, mas talvez, tipo, se tivesse sido com sede ao pote, no sentido, tipo, apesar que no primeiro encontro ele sentou comigo, falei, e aí, o que a gente vai fazer? Ele, eu não sei, mas eu sei que tu vai ser minha esposa. Aí eu, oi? Eu tô saindo contigo pela primeira vez, meu irmão, calma aí, vamos orar, vamos ver. Não, Deus já me disse. Eu falei, rapaz. E detalhe, uma coisa que eu até brequei ele, que toda vez ele falava assim pra mim, e Deus falou que você vai ser minha esposa e você é pai de 3 filhos. Aí eu, mas meu Deus, aí ele, então bora lá e tal, que a gente vai casar pra ter 3 filhos. Eu, então você quer uma parideira ou você quer uma esposa? Falei, porque eu não tenho problema, mas meu irmão, tu nem sabe se vai casar comigo. Eu sei, Deus me falou. Eu falei, ai meu Deus do céu, se Deus falou, como é que a gente fala que não falou? Não fala? Acredita? Gente, ela pulou a história Gente, eu toda. pulei. Ela já foi pro primeiro beijo. Como assim? Meu Deus. Rapaz. Rapaz. Enfim, e aí foi vivemos esse processo todo, aí chegou nesse primeiro encontro. Só que antes desse primeiro encontro, a gente teve uns processinhos, né? Muitos processos. Eu parei de falar com ela por 30 dias. Eu falei que eu era intenso, não falei? Falando. Quando eu tive a certeza que era ela, e o Senhor já estava comunicando coisas no coração dela também. E a gente, eita, realmente está acontecendo alguma coisa aqui. Dentro desse período veio Dinas.
né? Então, antes da gente começar a entrar nas nossas orações como casal, o nosso ministério começou a se entrelaçar. Então, se entrelaçou na faculdade, as pessoas paravam a aula da faculdade, eu vejo vocês casados, eu vejo vocês pregando, e a gente ficava, que povo maluco. Lembra, amor? E aí a gente ficava negando, sabe? A gente sempre refutava, e realmente não era algo que a gente alimentava. Porque a gente tinha acabado, tipo, de se converter. A gente tinha acabado de largar mão de tudo. A nossa dependência sempre esteve em pessoas. A gente Uma não outra queria fazer vida, isso de novo. né? Tipo Vocês assim, tinham uma outra então vida. tinha que ser tava tudo- querendo tudo novo né? mesmo. Exato, É. tudo novo em Jesus. Então, namoro não era uma realidade pra gente, né? A gente pensava muito, tipo assim, em outras coisas. Principalmente em viajar, fazer missões. Sempre esteve muito nos nossos corações, mas como indivíduos. Não como casal. Então, tipo, estar como casal acho que foi uma surpresa, né? Foi. Porque não era o que a gente buscava. Não. Deus me dá um esposo, Deus me dá uma esposa. É. E aí, quando eu tive o sonho, né, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, ó, eu tive um sonho assim, assim, assado, né, que foi do Dinas. E falei, bora comigo. Eu não penso em nenhuma outra pessoa pra liderar isso comigo que não seja você. E aí ela tão emocionada quanto eu. Vamos incendiar as nações. Aí eu falei, aleluia, só vou avisar o nosso pastor. Aí eu avisei. Pastor, sonhei assim, assim, assim. Eu e a Maria vamos começar agora. Pá. Aí E ele vocês não namoravam nessa Não, época a gente ainda, era só só eram amigos. amigos. Só amigo mesmo. E aí ele falou, amém, meus queridos. Era tudo que eu precisava, de um amém. De um amém. Assim seja. Ou da Dois- figurinha dele. É. Sim. Em 2 dias eu tava eu e a Maria lá no Instagram pregando o evangelho, Nossa, levantando um gente. monte de gente que não pregava o evangelho, todo mundo chamando a gente de emocionado, de fogo de palha, de quem é que tá cuidando desses meninos. Frase jargão do primeiro vídeo. Olá, em 24 horas, todas as mulheres vão ser chamadas pela nossa equipe, que era eu, porque eu era a equipe. E você, homem, todos os homens vão ser chamados pela nossa equipe. Jefferson, ninguém nunca foi chamado. Gente, era 150 pessoas. Em A um gente não ia dia. chamar. É. Meu, que loucura. A gente não tinha noção da dimensão Não das coisas que o tinha. senhor tinha, né? Essa é a verdade. E aí, beleza. Aí tudo isso começou, nós entramos em outro processo, né? Como ela tinha saído de um relacionamento recentemente, tinha uma imagem dela mediante ao corpo para ser preservada. Para mim, não, eu sou um homem, então o que eu fizer, não, infelizmente na nossa sociedade, isso é cultural, para o homem pesa muito menos. Por isso que tem muitos homens, infelizmente, dentro da igreja machucando mulheres, porque não tem esse entendimento, né? De que tem uma responsabilidade, tem uma imagem a ser zelada. E se não tivesse, nós não víamos o que está escrito em Efésios 5, né? Sobre a responsabilidade do noivo com a noiva e vice-versa. Então, quando tudo isso aconteceu e o Senhor foi confirmando as palavras, tudo, e a gente tinha certeza que era nós, eu parei de falar com ela por 30 dias. Ela não entendeu nada, obviamente. Eu via ela na igreja e falava, Maria de Fátima, a paz. E aí, nesse período, eu orava ao Senhor, eu jejuei por 30 dias pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso Mas casamento. qual foi o direcionamento pra tu dar um bloco nela por 30 dias? Emoção. Eu sempre fui muito emocionado. Sim. Aí, mais uma vez, né? Quando Jesus chegou, ele realmente me deu um entendimento de recalcular as rotas e não repetir alguns caminhos. Então, a minha dependência sempre esteve em pessoas. Eu não tive uma paternidade muito bem estabelecida. Então, o que viesse me dizer que era bom, pra mim era bom, e eu ia e eu sempre me enganei. E a Bíblia, mesmo eu convertido, ela sempre me lembrava que o meu coração continua enganoso. Então, eu não podia seguir isso. Eu tinha que estar firme no espírito e silenciar a minha carne em todos os aspectos. E aí, nesse período, eu parei de falar com ela. Nas reuniões do Dinas, eu mal me referia a palavra a ela e ela liderava comigo. E aí, eu lembro que quando passou os 30 dias, eu falei, oi, vamos bater um papo? Aí ela falou, agora você quer falar comigo, agora eu existo. Como foi, Maria, pra você ficar 30 dias sendo ignorada, assim? Olha a cara dela. Ela ficou muito feliz. Foi um caos. Assim, no sentido de... Vocês já se gostavam? Já. Nós já nos gostávamos, nós já tínhamos iniciado Gina, já era algo real, já existia palavras, ministrações. Já existia reunião de liderança, já existia alinhamento, tudo já existia. E aí, beleza. Ele fala que gosta de mim, eu falo que gosto dele. Beleza, agora vamos orar. Mas vamos orar 30 dias sem você falar comigo, sem eu falar com você. Eu não entendia muito como isso funcionava. Mas ele não te explicou. Eu falei, Ele só falou assim Ah, pra você mim, falou. olha... eu comuniquei. Ah, tá. Eu pensei que você simplesmente Não, eu sumi, né? sumiu. Bloqueei, tô Isso. chateado, sumi. Não, eu avisei. Eu bloqueei? Mas eu não esperei a Eu resposta. bloqueei porque eu fiquei irritada, porque eu falei, se não quer falar comigo, então nem Eu vi vem que a atrás de foto mim. dela sumiu depois de uns dias, isso eu percebi. Tava ficando mais dois Amiga, pauzinhos Exato. verdes lá.
Não, porque literalmente ele falou assim pra mim, acho que era tipo final de abril de 2020. Olha, eu preciso ficar 30 dias só com Jesus, justamente pra buscar uma resposta sobre isso que nós estamos vivendo e vamos vivenciar. Deus não é um Deus de confusão. Eu preciso que você também faça isso, eu preciso que você me ajude em oração a isso, porque nós estávamos orando juntos, mas agora era o momento de orar separados. E assim, foi muito difícil, mas se pudesse valer assim de um conselho para todos os jovens, eu acho que é muito válido. Porque é muito fácil você chegar e você falar bem assim, ai, deixa eu ver se Deus confirma. Mas o que é a tua régua de medir pra ver que se Deus confirma, se tu tá todo dia enfiado na casa da pessoa, a pessoa tá todo dia enfiada na tua casa. Aí você fala, deixa eu ver se Deus confirma. Poxa, um balão vermelho passou na minha frente. Não é assim. Deus, ele não age dessa maneira. Então, assim, quando aconteceu esses 30 dias longe, foram 30 dias sem emoção. Claro, eu queria falar com ele, eu queria que ele falasse comigo, mas foram 30 dias que eu precisei, de fato, colocar meu joelhinho no chão e falar, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E assim, é impossível você falar que em 30 dias, calados, um com o outro, o Senhor não falaria. E ele falou. E aí depois desses 30 dias, nós começamos 90, que eram 3 meses, orando juntos. Então, todo dia nós orávamos juntos, trazíamos uma palavra de um livro específico da Bíblia. E, assim, para um futuro casamento, nem existia ainda. Mas porque a gente já falava desde já. Se a gente vai casar, tipo, a gente nem namorava. Mas então precisa ser algo real. O que Deus quer pra gente? Na nossa casa não pode ter isso. Os nossos filhos não podem ver isso. Vocês não casaram cegos, né? Como muitas Não. casam emocionados e aí Essa era a depois minha maior preocupação. descobre assim, ele não quer ter filhos, ela não quer ter filhos, ele viaja e ela gosta de ficar em casa. Tudo ficou muito bem esclarecido. Tudo ficou muito claro, sabe? Os propósitos se uniram primeiro. Eu acho que essa foi a principal resposta, assim. Primeiro, o Senhor uniu todos os propósitos e nos trouxe clareza sobre todos eles. Tanto que no momento afastados, foi o momento que o Senhor mais falou no individual e quando a gente se comunicou, tudo estava indo para o mesmo lugar. Então, eu acho que isso foi a principal testificação de que ele estava. A nossa juventude, eu digo Brasil toda hora porque a gente está no Brasil, né? Então, a nossa juventude brasileira, ainda mais cristã, infelizmente está casando sem conhecer com quem está dormindo. E não é porque, ai meu Deus do céu, eu vou casar porque eu tô ficando velho, ou eu vou casar porque eu não vou ter ninguém. Tá muito errada essa linha de raciocínio. É por isso que os divórcios estão cada vez maiores e dentro da igreja. Então eu acho que o que falta é você saber com quem você tá casando. Você não tá falando, eu sempre tive no meu coração, eu não tô falando sim pra Maria mediante aos homens apenas. Eu tô me aliançando com ela mediante ao Senhor. E a gente também sempre deixou muito claro, tipo assim, a gente tá casando com as qualidades. Mas a gente também tá casando com os defeitos. Então, tipo assim, qual que é o defeito do Jefferson? Beleza? Eu preciso amar esses defeitos também. Porque eu sei que esses defeitos podem ser aprimorados. Mas muitos dos defeitos nunca vão sair, porque é uma mania, um jeito que já tá incumbido a personalidade, é o caráter dele. Eu não tô falando um desvio de caráter. Um defeito normal, como qualquer um tem. Exemplo, que toda mulher reclama, né? Porque você deixa a tampa da privada levantada. Porque você deixa o negócio no chão. Porque você falou que ia lavar desse jeito, mas ficou um pouco engordurado. Eu aprendi que, tipo assim, cara, o Jefferson ele não é a Maria. Então, o Jefferson ele teve uma criação, a Maria teve uma outra criação. Eu tenho, por exemplo, a mania de chegar na igreja e me ajoelhar para orar. Pra mim, era uma afronta o Jefferson chegar na igreja e ele não se ajoelhar para orar. Mas, com o tempo, você vai entendendo algumas situações. As culturas se chocam, né? As culturas se chocam. Assim como, por exemplo, para ele, ele também não entendia isso. Então, ele começou a ser convidado para ministrar em algumas igrejas. E aí, ele queria assim. Aí eu falava, essa igreja, por exemplo, uma Deus e Amor. É legal você ir, né, respeitando a cultura que eles carregam. Isso é importante, porque você demonstra respeito. Isso, você se preocupou, né? Exatamente. E ele, na época, ele também não tinha muito esse senso, essa noção disso, porque ele não era acostumado. E aí ele, não sei o quê. Aí ele foi uma vez, se sentiu muito mal. Aí ele, deveria ter escutado. E aí você começa a ter uma noção de tudo aquilo que você fala, poxa, tipo, tá me escutando. Só que isso a gente construiu desde o namoro. Se a gente não tivesse construído isso no namoro, com certeza, no casamento, a gente estaria muito chocados, né? A palavra. Existem muitas raposinhas, né? No meio da plantação, que você precisa foi a palavra identificar. do nosso casamento, né? Foi Sério? ministrado sobre raposinhas. Sério? Eu meditei sobre isso hoje cedo. Olha só. Eita, solta, amor. Aleluia. Lancei Deixa agora. Deus falar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, que Deus tá sentado com a gente aqui Ele na mesa. tá. Aleluia. E aí eu tava aconselhando, inclusive, um casal hoje mais cedo.
que eles estão tendo alguns conflitos relacionados a finanças. E eu falei pra eles, gente, isso é tão simples de resolver. Isso é uma raposinha que vocês estão deixando ela crescer no meio da plantação. Mas é uma delas, né? Será que é só isso mesmo? Então, eu lembro que desde o nosso namoro a gente parava pra eliminar elas. Então, eu lembro que a Maria me falou uma frase que, cara, eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida cristã até hoje. Ela chegou pra mim e falou Meu assim, Deus, eu tava qual crentão, delas? hein? Aleluia. Eu tava me sentindo crente das nações, né, irmão? Nossa, Deus falava, acontecia, e não sei, batismo disso, batismo daquilo, tô salvo, tô limpo, tô 100%. Tô quase que nem Enoque, não vou nem passar pela morte. Tava nesse nível, Kennedy, te juro, palavra. Aí... Palavra, chegou- gente, agora ele tá com uns Palavra. negócios em casa. Ele fica, pô, parceira, tu vai fechar essa matrícula ou não? Fico, tu tá falando com quem, meu irmão? São meus Tá alunos falando do com quem? terceiro ano. Gente. Agora a mais nova é a tia ali, dependente, irmão. Gente, as crianças Isso é ensinam cada coisa. E depois no final ainda ficam, Deus abençoe. Eu fico, Ainda faço eles orar, aleluia. gente, que Eles são loucura. modernos, mas são crentes. Aleluia. Então, eu me perdi, graças a Deus. Eu te falei uma Ah, frase. tá. que você É achava verdade. que A você frase era foi crente, terrível. tudo. Acabou com a minha vida. E aí, ela disse assim, irmão, ô Gerson, seu nome tá limpo? Eu falei, não. Ela disse, Então eu não vou casar com você. engraçado, né? Você acha que ser crente é só uma esfera da tua vida? Mas se você é crente pra pregar o evangelho, se você é crente pra ser restaurado, o teu nome também tem que estar. Cara, pra mim era algo que eu não valorizava. E eu lembro que eu cheguei em casa e o Senhor me confrontou muito. E realmente foi usada pelo Senhor pra me relembrar disso. Né? Você é um cristão, mas em qual esfera, né? Até que ponto você é? Você é um cristão por completo ou você seleciona a área Meia que você boca. vai ser crente, entendeu? E aí quando ela me falou aquilo, foi uma das testificações também de que ela seria uma mulher idônea no meu lar. Porque ela não estava ali pra me bajular. Ela também estava ali para ser a coluna, né? E a coluna também tem que me auxiliar, me exortando quando eu preciso. Então, um dos defeitos da Maria começaram a se tornar umas qualidades para mim, porque ela sempre foi muito verdadeira. E eu não sabia lidar com a verdade. E aí era outra coisa que eu entrei também no processo comigo. Como é que eu falo que Jesus foi o caminho que eu chegasse até ele, se eu ocultava a verdade que também é ele? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí ele me traz uma mulher que ela não externava apenas o que ela poderia ser para mim, mas a verdade que ele era em mim. Então, tipo assim, acabou que se tinha alguma escama ali restando, todas foram ao chão. Então, eu acredito que todas essas certezas, elas vieram pelo complemento de visões e de propósitos que o Senhor foi estabelecendo. E aí, no primeiro dia, eu lembro que, a primeira coisa que eu falei, eu amo você, vou casar com você depois desses 30 dias. Você vai ser mãe dos meus filhos. Ela, oxi, oxi. Ela só falava oxi. Não, porque toda vez que a gente saía era a mesma coisa. E a aí, mesma no palhaçada. final, o que ela falou? Fala aí pra eles, então. O que foi? Eu não me lembro. Gostou? Que final foi esse? Só até beber água, meu Deus. Ah, você gostou, você não tinha Conta casado. pra Fê. gente, Ah. Depois disso tudo, Qual deles? O que eu te beijei? Foi- Não, porque peraí. Peraí, ele tava falando comigo assim toda hora. Porque tu vai ser mãe dos Ela, meus oxe, oxe, filhos. aceito. oxe, oxe. Gente, me levou pra conhecer Tá a bom. família. Ó, essa daqui vai ser as mães dos meus... Toda hora, a mãe dos meus filhos, a mãe dos meus filhos. Eu falei, gente, ele não me pediu nem namoro. E eu vou ser a mãe dos filhos? Não comprou uma aliança. E eu vou ser a mãe dos filhos? Não foi falar com os meus pais e eu vou ser a mãe dos filhos? Aí eu falei assim, parceiro, deixa eu te falar uma coisa. Tu nem me conhece ainda, como é que você é mãe dos seus filhos? Deus me falou. Eu falei, meu irmão. Peraí, então. Não deu outra. Tirei o óculos dele e dei um beijo nele. Quando eu tirei o óculos dele... Meu Deus, eu estava no celibato há não sei quanto tempo. Eu falei, meu irmão, mas tu não quer casar comigo? Tu disse que eu vou ser a mãe dos teus filhos? Então pronto, tá consumado. Glória a Deus. Ok, ele Agora- ainda falou. Era a Tu não certeza era que um faltava, acelerado. agora vamos. Gente, E aí, mas foi uma funcionou muito. palhaçada. Por quê? Eu viajava às vezes. Porque a gente, quando tá novinho assim, né? Falou velho. É que eu tô com 32 anos, eu tô me achando velhão. Já tá sem filtro, já tá sem Já tô filtro. sem filtro. Já, E quando gente. chegaram na Meu cidade. Deus. Já, gente, ele já tá Quero bem- nem Longe ver. não, calma. Tipo assim, por nem exemplo, minha ver, mãe já tô chega, não sei o terrível. quê, olha só essa roupa. Nossa, tá gorda. Eu fico, meu Deus, desculpa que eu tenho 32 anos. Eu fico, tu tá mal educado. Tu tá mal... Tudo ele fala 32 anos. Gente, o Kennedy, eu tô Eu soltando entendo, cada um pros meus eu amigos. te entendo, porque eu também Gente, ponho tudo nossa, culpa na minha idade. pastora. Ele Eu tô fala o assim, tempo para todo, com irmão, isso. O tempo todo. Gente, A Maria tá me beliscando em todo o rolê. Amor, eu fico... gente, Já nem sei mais o que eu tô fazendo. Enfim.
E aí foi assim, gente. Chegamos até o altar com alguns percalços no meio do caminho, né, Maria? Que foram seus, né? Então é bom você falar. Deixa ela fazer as próximas perguntas, por favor. É que tu tá pegando o tempo Não, do é podcast porque falta a todo. história, né? Deixa ela Essa história é perguntar. bem grande, Pastor, meu o que Deus. que a senhora quer Já é saber? o segundo podcast da mesma história. Aleluia, Maria, Pastor, tu fala o que a senhora quer demais. saber? Não, é incrível, assim, tem muitas coisas semelhantes à nossa história Sim. também, né? Eles Uma foram coisa que falando. me chamou muito a atenção, que é comum nós vermos, tipo assim, mais a juventude e tal, a galera que vai casar e procura Deus para assim, Deus, me ajuda a pagar o fotógrafo, né? Me ajuda isso, me ajuda aquilo. Mas no cerne mesmo da questão ali, sabe, a estrutura nossa, né? Tipo assim, que tem que estar em Cristo, a gente às vezes não busca isso, né? E aí o que eu vi, né, o que eu enxerguei no propósito de vocês é isso. Você foi primeiro, né, buscar a estrutura em Jesus, sabe? Fala, Deus, e aí? Ela é minha esposa, beleza, né? Mas e agora? E os meus erros? E os erros dela? Né? Como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou lidar com isso? E não que, né, seja uma obrigação ser desse jeito, né? E que seja errado a gente pedir para Deus condições para pagar o casamento, o vestido e tal, mas não seria muito mais fácil buscarmos em Deus uma estrutura, sabe, assim, De relacionamento mesmo, né? que vai nos manter de pé lá na frente, né? Quando, tipo assim, pô, mas ele tá falando que você é a mãe dos filhos dele, mas não isso, mais não aquilo, mas a gente já compreendeu e já tá entendendo que o propósito, ele é o propósito e tal, então vamos lá, Jesus, agora é nóis. Pastor, e sabe o que eu vejo muito também? Hoje é algo muito latente. As pessoas elas estão muito preocupadas com a estrutura humana. Nós aconselhamos diversos casais, principalmente, que eles se endividam até assim, a ponta da cabeça, por conta de dívidas de casamento. A festa ela é algo lindo. Se ela é o seu sonho, faça. Nós sempre aconselhamos. Nós nunca vamos dizer assim, não faça uma festa, porque nós não queríamos festa. Não. Se vocês querem uma festa, vão atrás, corram atrás, peçam ao Senhor, Ele ajuda vocês. Mas uma coisa que a gente sempre aconselha, e nós temos casais hoje que enfrentam diversos problemas no casamento, porque gastaram um período de noivado lutando para pagar contas, trabalhando tanto que não se viam, e se não se viam, não se alinhavam, porque não se conheciam. E aí estão se conhecendo agora dentro de uma casa. E aí se conhecendo dentro de uma casa, a resposta para os conflitos é sempre a mesma. Tô indo para casa da minha mãe. Tô indo pra casa do meu pai. E muitos desses problemas é a questão financeira. Aí eu te pergunto, será que valeu a pena focar tanto na estrutura humana? Por que você não focou mais na estrutura espiritual? Vira secundário, que devia ser O que primordial, devia né? ser primário, Primícia. né? Exatamente. E a gente hein? também lida com pessoas que questionam isso, né? E são coisas que a gente acha que tem que ser alinhado também. Quando a gente casou, por exemplo, todos os encontros de casais e palestras que tinha na igreja eu ia. Não me interessava se era o mesmo assunto. Ele nunca gostou dessas coisas. Eu falei, você vai. A gente vai. E a gente tá casado, vai fazer 15 anos. Glória a E a Deus. gente nunca precisou chamar um pastor na nossa casa para Aleluia. tratar algum assunto que a gente... Sim. Sobre alguma casamento. divergência- né? Sobre Glória a Deus. casamentos, alguma divergência. Acho que nem de outras coisas, assim, né? Às vezes Não, você já. uma oração, Outras coisas sim, né? né? Tipo assim, Lógico. pedir ajuda em oração É. por algum propósito. Mas com relacionamento a gente não teve. Porque a gente se preparou. E eu vim de pais divorciados. Então, eu tive experiências de que eu falei, eu não quero trazer isso pro meu casamento, né? E meus pais não eram cristãos, né? Então, assim, ele não. Os pais dele já estão juntos até hoje. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Então, eu sabia o que eu não queria, né? Mas, e isso eu falo muito pros jovens. Muitas pessoas, eu quero casar. Eu falei assim, olha... Eu falo a mesma coisa, cuidado, às vezes você quer muito ter uma festa, você se endivida, você briga por causa disso, porque às vezes o que é o seu sonho não é o dele, e aí vocês não estão alinhados, eu falei, quando casar piora, e quando vem filho piora, porque o filho, ele muda a vida do casal, você deixa de ser um casal e você passa a ser uma família. Então, se essas pequenas coisas não estão alinhadas no namoro, né, enquanto se conhecem, Exatamente. por exemplo, se eu tivesse casado com um homem com o meu temperamento, eu já tinha divorciado. Então, assim, graças a Deus mandou na medida certa.
né, ali Cheio. pra se complementar. Exatamente. Cheio. Aleluia. Eu era Glória a a que Deus. chegaria. Eu seria a Maria que ia chegar ali revoltada num discipulado e ele rindo. Bom dia! Gente, Oi. assim Tem que mesmo. compensar, aleluia. Eu falo às vezes, quando a gente sai, eu falo que ele é o prefeito da cidade. Ele fala com todo mundo. Eu sempre estou aqui, tá ali, sabe, mais acelerada. Então, assim, essas coisas que a gente também observa, né? E isso a gente consegue com o nosso lado humano, mas principalmente com o lado espiritual. E essa visão de vocês é muito diferente do que é o normal hoje em dia, né? Exato. É triste, né? É triste você olhar que, na verdade, isso deveria ser o normal, pelo menos no nosso meio. No mundo a gente já não espera isso, mas no nosso meio, tipo assim, buscar primeiro o reino de Deus, né? Sim. A galera não tá buscando. Se for buscar pra ter alguém a mais na aliança, que seja o Espírito Santo, né? Exatamente. Ou a aliança tem duas pessoas e o Espírito Santo não tem ninguém, irmão. Não tem ninguém. A gente costuma sempre nos lembrar disso, né? Amor, eu tô aqui por você, você tá aqui por mim, Jesus tá aqui por nós. A gente traz mãe pra aliança, a gente traz pornografia pra aliança, a gente traz muitos outros problemas pra dentro da aliança. Exatamente. Mas a aliança, ela foi feita de duas pessoas estabelecidas pelo Senhor. Então é o Espírito Santo que vai ser o nosso consolador, o nosso auxiliador. Senão não tinha por que Jesus voltar. O que ele disse? Eu vou para que ele venha. Pô, Exato. o cara, ele foi, Exato. o Espírito Santo veio, o nosso auxiliador tá aqui e a gente continua buscando auxílio nas pessoas. Então a aliança foi feita para ser auxiliada pelo Espírito Santo de Deus. Vocês... Eu tava até conversando com a Sarinha, comigo, e eu tava conversando com uma jovem sobre... Antes de você querer a bênção de ter um relacionamento, seja você uma bênção para a pessoa com quem você quer se relacionar. Perfeito. Porque às vezes você não é uma bênção, você é um livramento. Exatamente. Mas você quer uma Mas você quer bênção, uma né? bênção. Você Ela quer falou que a gente pensa várias vezes. você quer ser o top. Não, tem eu alguém que quero, fala, glória a eu Deus. quero, eu quero o bom, eu quero o melhor, eu quero a melhor, eu quero a top. Mas se você se olhar no espelho, você não casaria com você mesma. Exatamente. Né? E aí a gente tava conversando e ela começou a dar risada. Eu falei assim, isso é muito sério. Às vezes, quando a gente tem alguma divergência de pensamento, eu fico assim, será que eu tô sendo uma bênção? Será que eu tô sendo o motivo do estresse? Né? Então, assim, eu me policio até hoje, 15 anos, Olha Uma de benção. 18. Se você tá sofrendo algum abuso psicológico, pisca com... Ai, como é mesmo assim? faz o sinal com a mão. Nesse sentido. E isso é muito importante, né? E uma coisa que vocês falaram, que também estava aqui nas nossas questões e que a gente também tem, é sobre o ministério de vocês se entrelaçarem. Infelizmente, a gente vê, às vezes, no meio evangélico, no meio cristão, muitas pessoas se divorciando por falta de apoio no ministério um do outro, quando, na verdade, você não tem que apoiar o ministério da sua mulher ou do seu marido. Eles têm que se entrelaçar. Exato. Né? E assim a gente vê muito reflexo de não tem como imaginar o que você é um missionário, não tem outros, né? Você olha assim, não tem outra coisa, né? Como que foi essa identificação de ministérios entrelaçados, né? Porque não dá para imaginar agora um sem Não, outro. É impossível. Na verdade, nunca existiu. Desde o início dos nossos ministérios, parece que sempre foi o mesmo. É estranho. E eu vou falar para vocês uma coisa que é uma pancada aqui que enquanto vocês falavam que eu recebi, eu era a pessoa contra o Deus prepara alguém pra mim. Eu era coisa, eu falei, gente, Deus não prepara ninguém porque aí depois dá errado, você culpa Deus, nananana. E vocês estão quebrando essa barreira na minha visão, tipo assim, realmente Deus preparou alguém pra alguém. Eu até tenho um pouco de cuidado, pastora, pra compartilhar esse testemunho. Nós dois temos, né, amor? Porque às vezes a gente gera expectativa nas pessoas. E eu não acredito em um Deus padronizado. Ele não tem um padrão de trabalho. Eu ia falar isso, Então, não é uma regra, Foi né? isso. Uau, essa barreira cai. Aleluia. A gente entende que é real. Mas essa expectativa é boa demais. Mas essa Criar essa expectativa nas pessoas é bom demais. maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, quando ela não é atendida, perigosa. ela é perigosa. Porque, na verdade, se ela for feita como você fez, saber separar o É emocional isso, é do isso. espiritual, É ela é isso, ótima. O É problema é sobre que, assim, tem pessoas que vão... eu vou orar no monte pra Deus me revelar o meu marido ou minha esposa. Aí aí daqui a um mês revela outra, agora é outra. Aí não, você sai aquela machucando Deus, a igreja daqui a pouco inteira. você acha que É você ia... isso aí. Não, mas como? Deus me revelou que eu ia casar. Enfim, Aí né? você põe a responsabilidade em Deus e ainda se desvia
pondo a culpa no Senhor, que não tem nada a ver com a tua história, né? A história que você escolheu viver. Então eu acredito sim, pastora, que ele é um Deus de propósito e quando a gente estiver sensível a ouvir a voz, ele vai direcionar o tempo inteiro. Isso é em questão de relacionamento, isso é questão de direção ministerial. Então, a nossa casa sempre teve essa sensibilidade muito aflorada. Onde o vento sopra, a gente escuta o som e sai correndo. Então, eu acho que a gente chega nesse lugar de caramba, Deus preparou tudo, Deus entrelaçou os ministérios pela sensibilidade à voz dele. Então, muitas vezes, eu olho alguém legal na igreja, falo, nossa, essa menina é, né? Olha, vou pôr ela na minha... Meu, eu tenho jovens que já estão passando da idade com listinha, entendeu? Se não tiver a cor desse olho, não é o que Deus prometeu pra mim. E aí o tempo tá passando, os outros jovens estão casando, estão construindo família, a pessoa tá lá. Aleluia. Qual é o problema disso? Você fica preso numa romantização gospel que não existe. Jesus não prometeu romance, Jesus prometeu histórias. E histórias são melhores que romance, porque história pode ter vários capítulos românticos. Mas uma história ela é completa. Ela vai ter dias maus, ela vai ter dias bons, mas ela vai ter uma história rica de experiências, de aprendizados no Senhor. O problema é que a nossa juventude está muito romantizada. Então ela romantiza até o propósito. Então, poxa, a minha mulher ela vai vir perfeita, sem erros, sem... Não, irmão, essa não vai vir. Então, Só a sua, né, amor, que veio? É lógico. Glória a Com Deus. certeza. Aleluia! Obrigado, senhor. Mas é. E quando se depara com isso... Quando se depara com a realidade, a queda é grande, entendeu? E aí a pessoa se machuca, Machuca outra pessoa machuca também, né? outra pessoa e a responsabilidade ainda consegue ir para Jesus. Eu não sei como. E ainda tem a questão que a gente fala, tá falando emocional, além É. do peso espiritual que uma Total. ação dessa, né? Opa, Porque às vezes um jovem desse pode acabar caindo, né, numa fornicação, e aí isso tem consequências no mundo espiritual, ações Opa. demoníacas, enfim, né? E abre uma brecha tremenda. uma brecha tremenda que pode destruir vidas, famílias, né? Estragar propósitos, ministérios. Quantos ministérios a gente vê que Opa. se acabou, né? É. E existe ali, talvez uma nação ali esperando É essa isso. pessoa por causa de uma escolha errada. É isso. Então sempre teve isso de vocês, assim, sempre foi muito ligado, né? E o legal é que um fala uma língua, outro fala outra, né? Uma paixão, né? Porque ambos vocês Nós falam... falamos as duas, mas mas a a verdade paixão, é que as pessoas elas veem o Jefferson como professor, mas amor fala quem começou dando aula. ah, sim. Na verdade, quando a Maria me conheceu, eu ainda não era professor de línguas, né? Ele vendia. É. Eu era vendedor de uma escola de idiomas. Na verdade, ele não era. Mas aí, quando aconteceu aquela conversa, que eu falei Foi. pra ele, eu falei, ou você limpa seu nome, a gente não vai casar. Aí eu o arranjei bichinho, emprego então, rapidinho. Foi. Rapaz, por quê? Ele tava debaixo de uma palavra de que ele viveria sobre a provisão do Senhor. E eu sempre trabalhei muito. Trabalhava, fazia 2 faculdades. Então, na verdade, eu era uma pessoa... Sabe aquela pessoa que ela é autossuficiente? Então, eu não preciso de nada. Eu me supro em tudo. Aí, Jesus chegou, né? E aí, eu saí do emprego. Fiquei, acho que 6, 7 meses fora do emprego. Mas dentro desse período, eu fui pra Argentina. Sem dinheiro, sem nada. Eu vivi, assim, tempos incríveis no Senhor. Eu com a mala pronta, passaporte na mão. Ia cancelar a viagem, porque não tinha grana. Fui acessar meu aplicativo, caiu R$800. Eu vivi com R$800, 8 dias na Argentina. Ainda trouxe grana de volta. Só Jesus, né? Só Jesus, não tem outra. Então eu vivi momentos incríveis. Só que a estação mudou. Então a gente também se perde um pouco nisso. Se eu tava no verão e chegou o inverno, irmão, eu preciso comprar um agasalho. Não vou morrer de frio, né? E aí foi essa fase que a Fafá me relembrou, né, amor? Da responsabilidade de limpar meu nome e ser alguém na vida, né? Ou tu tá mó Faustão. Nossa, amor, sabe o que foi isso? Não, na moral, amor, Ai, eu tô lembrando de várias Faustão, coisas. toda hora aqui, que eu tô isso tá tentando muito falar. legal. Meu Deus, a gente tá tentando falar do casal, tá trazendo pra tu. Meu Deus, é verdade. Isso aqui não é sobre mim. Ô, Vai, amor. Faustão. Eu vou comer o chiclete. Vai, amor, agora é contigo, amor. Aperta o botão. Vamos fazer assim, ó, quando for a vez. Jesus, tá? Faustão. É igual eu. Se eu não falar pra ele falar alguma coisa, ele não vai falar nada. Gente, hoje eu tô contigo, irmão. Caramba. Quando eu conheci Eu o tô Jefferson, pensando né, e como tudo, que eu vou fazer gente. o corte pra voltar pra essa parte aqui. Vai funcionar. Peraí, vamos voltar então de novo, das 3. Aleluia.
Vamos voltar. A gente aprende rápido. A gente aprende rápido. Vai virar um corte. Maravilhoso. Eles bateram palma Vai. junto. Vai, você é melhor a senhora bater a palma. Vai, bate aí. Não, a palma não precisa agora, mas... O negócio é voltar aqui. Gente, que eu batendo palma mesmo. A gente aprendeu. Assim, Aí você... É que esse aqui é claquete, né? Não tem claquete. Aí nós bate pra dar o pico de áudio lá. Vamos. Vocês acham que a gente bate a batia palma. no Achei que era pra corte, pra voltar. Eu pensei que era tipo assim, volta Também. aqui. Foi ensaiado isso. Gente, eu pensei que era tipo, volta aqui. Então, ele retorna, né, desse período tudo e ele tava vendo esse momento de que, o Senhor, ele me disse que eu preciso viver da provisão, né, e tudo. Mas aí eu falei, beleza, parceiro, a gente precisa viver da provisão, mas até agora tu era um menino, se tu quer que eu seja mãe do teu filho, vai procurar o trabalho, porque o trabalhador é digno do seu salário, né, César o que é de César, tem imposto Tu de já em era casa. formada. Eu estava Quase, no né, último mãe? ano de faculdade e ele também. E aí ele, não sei o que, Deus falou. Eu falei, você só vai conhecer minha mãe quando você tiver um emprego. Aí, não, então me ajuda. Aí eu lembro que tinha na Wizard, porque eu estudava lá, tinha uma colega minha que trabalhava e ela falou, tá tendo uma vaga aqui de comercial pra vender, né, dos cursos. Aí eu falei, beleza. Falei com ele sempre foi muito bom de comunicação. Foi contratado, ele começou a viver esse período. Mas aí entra a pandemia, aqueles auxílios emergenciais, realmente o fluxo estava muito baixo. E aí, o que eu comecei a fazer, porque eu era estagiária? Eu comecei a dar as aulas de inglês. Então, os alunos eram meus, os materiais eram meus. Só que aí a gente foi orando, né, amor? Consegui um trabalho no Porto, depois do Porto eu fui pro banco. E aí eu falei, amor, agora é contigo. Né? E aí ele acabou indo para uma empresa que ele recebia muito pouco. Aí eu falei assim, olha, começa a pegar os meus alunos de inglês e aí agora tu começa a se aperfeiçoar com isso. E por que eu tô citando tudo isso, né? Porque é engraçado, né? Quando vocês pensam Maria a falante do espanhol. Mas na verdade a Maria, ela começou com o inglês. Eu sei que você fala os dois, porque já teve alguma coisa que você comentou, que você também foi isso. professora de inglês, E mas... é engraçado porque até nisso o Senhor Jesus, ele fez uma junção. Então, tipo assim, por exemplo, quando ele foi pra Argentina, eu já era amiga dele. Então eu liguei pra ele lá e falei, meu, Deus falou que eu vou pro Canadá. Ele, eu tô aqui com um negócio também, Deus falou pra mim que eu vou pro Canadá. Então, tipo assim, sempre foi muito assim. A gente não sabia como, mas Deus, de uma certa forma, ele acabava mostrando um único caminho. Ainda que nós fôssemos ainda amigos, né? Então, Mas acho já que... estava desenhando o já propósito. estava ali, É, exatamente. é tipo assim, uma história de filme mesmo, assim, né? Mas eu gosto de pensar que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, seguindo esse ponto, porque parece até um jargão quando a gente fala, porque ficou famoso, né? Mas, tipo assim, de fato, eu poderia falar bem assim, Deus decidiu por mim. Deus não decidiu por mim. Deus, ele não decidiu por mim, ele nos dá o livre-arbítrio. Nós escolhemos se nós queremos. Porque é muito fácil eu falar assim, não, foi Deus que me deu. Foi a mulher que tu me deste. Aí quando dá ruim, Deus, foi o Senhor que colocou no meu caminho. Não é assim. Sim. Nós aconselhamos muitos casais que eu falo. Eles chegam num momento que eles falam, eu não quero mais esse homem. Mas você não orou tanto, não jejuou tanto pra ter esse homem. Agora, ore tanto, jejue tanto pra manter esse casamento. Sim. Então, isso é muito importante. Quando a gente entende que o propósito ele tá interligado, e o propósito não é tipo assim, por exemplo, o Kennedy ele tem que ser um pastor e a esposa dele, se for uma missionária, não cabe. Pode caber também. Isso não é um problema, um choque. Mas é o propósito de falar. Que se comunique, né? Contanto que Como se diz. comunique. É o fato de falar a mesma língua. Fiquei sabendo esses dias, né, de um caso de uma prima minha, inclusive, que ela saiu de uma das igrejas, de uma determinada denominação. Ela foi para outra denominação em Santos e o marido dela continuou. Aí agora ele foi levantado para reger a igreja, como pastor. Mas, assim, é muito estranho você ver isso, né? Como uma pessoa é levantada para reger uma igreja como pastor sozinho, sendo que a esposa não está com ele, a esposa está em Santos. Então, isso é muito complicado, porque você começa a ver essas coisas, você fica assim, meu Deus, mas eles são um. A decisão deles é uma única decisão. É um complemento. A visão deles é a única visão. Então, como é que pode haver essa dualidade? Não pode haver essa dualidade, né? Então, eu acho que isso, graças a Deus, nós nunca tivemos. Nós sempre fomos muito juntos, muito unidos em muitos sentidos. Inclusive, o ministério que a gente sempre achou que a gente tinha e que eu acho que a gente tem é o evangelista, né? Porque o missionário, ele carrega o evangelismo dentro dele. Ele precisa pescar ali, né? Então, foi, acho que sempre algo muito bem confirmado pelo Senhor Jesus.
Graças a Deus. E isso faz toda a diferença no casamento, né? Porque o ministério de um se complementar no outro não gera peso. Foi como você falou, né? Às vezes sei lá, desses que sai, né? Que é um missionário, evangelista, e o outro é o pastor, é o que fica, o que apacenta. O itinerante. Isso, e acaba o quê? Chocando, né? E vai dar conflitos. Vai ser no mínimo difícil, né? Muito difícil. Mas eu acredito muito que Deus une propósitos e trabalha nas pessoas também nisso, porque às vezes vai mudando, né? Vai mudando essa visão, né? De ministério. Porque eu, por exemplo, não me vejo sem o Lucas. Tanto é que sempre quando eu ministro, eu pergunto pra ele como que foi, o que você observou. Porque os pontos que ele coloca no que ele ouviu e no que ele conhece de mim. Do meu jeito de falar. Isso vai me ajustando. Então, quando ele não vai, que ele não pode me acompanhar, eu fico perdida no sentido, tipo, ninguém vai falar que foi ruim. Eu sei que se fosse ruim, ele ia falar, né? Olha, você... Talvez você foi muito dura. Olha, faltou um pouco nisso. Sim, e é muito importante você ter ali alguém te dando um suporte espiritual também. Né? Porque eu sempre, quando eu vou ministrar, eu olho pra ele, e quando ele tá cantando ou ministrando que eu não estou ao lado dele, eu estou ali olhando, sempre mostrando, e a gente procura fazer isso com o Theo também, né? Sim. Quando o Theo vai se apresentar, a gente já percebe que ele fica com o olhinho assim, cadê meu pai e minha mãe? A gente tá aqui assim, tá ótimo! Porque isso é importante também, né? E não que ele precise disso. Não que ele, né? Porque... Ele, graças a Deus, ele puxou o pai, né? E por falar nisso, e os trigêmeos, vão vir quando? Ai, meu Deus. E aí, meu amor? E aí, meu amor? Você falou que eram 3, né? E aí? Falaram Na 3. verdade, nós estamos aguardando no Senhor Jesus, né? Sim. Não é algo que nós planejamos, mas também, Deus prepara. exatamente, não é algo que nós estamos, meu Deus, resistentes à ideia. Não, então, na verdade, nós estamos aguardando mesmo uma resposta do Senhor Jesus. Como que foi pra ti? tempo, Tu sempre quis ter 3 filhos, como Deus falou pra ele, ou não? Eu sempre quis ser mãe solteira, por fertilização. Sempre foi meu sonho. Nossa, então foi uma mudança muito radical. Nunca foi um sonho casar, nunca foi um sonho me vestir de noiva. Nunca foi um sonho, não é maldade, só nunca foi, tipo, um sonho meu. Lá não era, nunca foi um sonho. Agora, sobre a fertilização, sim, era meio que machucados, eu acho, né? Como eu sempre vi a figura da minha mãe como uma mulher forte, que lutou pra me educar, pra cuidar de mim, pra que não deixasse faltar nada, e ela sempre ali sozinha, apesar de ter meu padrasto, eu sentia muita falta do meu pai, né? Então, como eu sentia muita falta do meu pai, eu sempre vi a minha mãe como essa figura. E ver as situações que a gente passava pela falta do meu pai, não que nós passemos por algo... só financeiro. Também, mas no quesito principalmente emocional. Isso mexeu comigo muito. Então, pra mim era muito real na minha vida, era muito latente o divórcio, era muito latente a separação. Não deu certo, tá, tudo bem, a gente segue a vida, cada um pro seu lado. E é isso, somos seres independentes. Meu sonho sempre foi viajar o mundo, ir pra Portugal fazer um mestrado de Direito e ser mãe por fertilização in vitro. Sempre foi o meu sonho. E aí, conhecer uma pessoa, um homem de Deus, que também está passando pelos seus processos e que já tá falando assim de cara, olha, você vai ser a mãe dos meus filhos. Eu fico tipo, calma lá, tipo assim, tu nem me conhece, cara. Primeiro tu vai me Então, não era isso aí que tava tipo na minha assim, agenda. Eu nem sei quem tu é, deixa eu te conhecer primeiro pra ver se é isso mesmo. Mas é muito gostoso viver o perigosamente de Deus. A gente canta aquela música, porque depender é como viver perigosamente mais. Então, depender do Senhor é viver perigosamente. Muito, muito. Mas é se surpreender, sabe, pastor? Demais. Então, assim, eu ter dito sim a Jesus, não foi só no tanque batismal, mas foi com certeza, com toda a minha vida, com todo o meu ser. Deus é sim pra tudo. O que é que o Senhor quer tirar? É roupa? É mentalidade? É meu coração que tá fechado? Tem ferida do passado? Tira tudo. E isso é difícil. Mas
até um conselho, né, pra quem vai casar, principalmente, não esperar que a outra pessoa te faça feliz. Eu nunca esperei de forma alguma que o Jefferson me fizesse feliz. Eu e falo eu isso 100% o Jefferson nunca esperou que a felicidade viesse de mim. Porque com certeza nós seríamos frustrados. Então, assim, quando eu me casei, eu já estava totalmente curada, eu já estava totalmente liberta. O Senhor não permitiu que eu me casasse, ainda com qualquer tipo de resquício do passado. Tinha ainda meus defeitos, personalidade que precisa ser alinhada, mas quesitos de carrapichos do mundo, eu já não tinha mais nenhum. Eu já tinha aberto mão de tudo por causa de Jesus. Então, assim, é difícil. É difícil, mas a nossa mentalidade, ela precisa ir sendo transformada conforme o nosso sim para Deus. Então, se eu digo sim, é sim. E ponto, vamos lá, Jesus. O que o Senhor quer tirar de mim? E eu sempre fui muito assim, né? Então, eu sempre fui muito sim, é sim mesmo. Mas eu lembro até hoje que eu falei assim, você conhece, acho que a Soraya? E aí eu falei assim pra ela, eu falei, olha, Tenho medo da Soraya. Soraya foi minha discipuladora na faculdade, pra você ter noção. E aí eu falei pra ela, não, Soraya, porque agora que eu vou me batizar, nunca mais. Eu não quero mais relação sexual, eu não quero mais falar palavrão, eu não quero mais fazer isso, aquilo, outro. Ela, Maria, você acabou de voltar pra Jesus. Olha só que sábia. Ela, como mulher da igreja, ela, tá certo, é isso aí. Não, ela, Maria, você acabou de voltar pra Jesus. Vai com calma. Pouquinho de cada vez. Porque se você quiser e com muito ferro e fogo, com muita intensidade, amanhã você vai cair. E dito e feito, eu caí. E aí eu lembro que na época eu fiquei muito mal e tudo. E aí eu comecei a aprender que o sim para Jesus, ele é uma única vez. Mas a nossa mudança, ela é gradual. Ela é um processo, ela é, né, faz parte ali de um passo a passo que Jesus... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver isso. Deu certo. Agora vamos ver isso. Deu certo. Agora vamos para uma próxima etapa, para um próximo estágio. E aí chega o Jefferson na minha vida. Então, quando o Jefferson chega, eu já tinha me livrado de todos os carrapichos, mas agora a minha mentalidade, ela precisa ser construída, tipo assim, No como coletivo, uma... né? No coletivo. No sentido de, tipo assim, cara, eu vou ser a coluna da minha casa. O que é uma coluna? É, pra alguém que fez planos pra uma vida individual, você dividir, ainda ter o plano de ter 3 filhos, né? E aí vem todo, porque não é só o sim pra ele, né? Uma pessoa que era individual, ser uma evangelista, alguém que vai abraçar muitos, que vai assumir um discipulado, que vai assumir um Dinas, que... Enfim, né? Literalmente ele te transformou. Porque assim, eu sempre fui do povo, né? Então eu sempre fui muito povão, não sei o quê, porque eu sempre trabalhei muito com o público, com comunicação. Mas, opa, casamento é outra coisa. Casamento é a pessoa que vai acordar contigo. E é a pessoa que tu escolheu, tipo, pra dormir todos os dias da tua vida, no sentido de, tipo assim, eu posso não estar feliz, eu posso estar doente, eu posso estar numa condição financeira péssima. Eu posso não estar de bem com a vida, toda minha mentalidade pode não estar legal hoje, mas essa pessoa é a pessoa que eu escolhi pelo resto da minha vida. Então, é com ela que eu vou ficar. Então, isso, tipo assim, me apavorava no sentido de, tipo... se não der certo, eu me separo. Antes de Jesus, obviamente. E aí, com Jesus, isso muda. Mas é uma mentalidade que vai mudando de pouquinho em pouquinho. O gancho da mudança gradual de Jesus. Porque se a gente leva para a nossa visão, né? Pô, eu quero mudar, eu vou parar com isso, vou parar com aquilo outro e tal, e a gente ainda não se livrou dos carrapichos, aí chega o parceiro. Quando vai ver, você tá buscando o ombro dele, sabe, para chorar as pitangas e dividir os carrapichos. E aí, quando isso acontece, a queda, ela... é só uma questão de tempo. Exato. Né? E aí, tipo assim, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus desenhou em propósito, sabe, contigo lá na Argentina, de repente ele foi se definhando, foi se acabando porque ainda não tratou. Exato. Aí eu pulei o degrau. Sabe, eu subi, do primeiro eu fui pro 5º degrau e esqueci o 3º, 4º, 2º. E aí eu não tratei, né? Não fui tratado. E é até legal falar sobre isso, porque volta até no podcast que eu estava, porque a gente falou sobre ajuda psicológica. Então, por exemplo, ao mesmo nível que eu chegava pro Jefferson e falava assim, Jefferson, você precisa ser crente na sua vida financeira. Eu também precisava ser na minha vida psicológica. Em admitir que, tipo assim, meu Deus é poderoso para todas as coisas, mas ele também deixou um instrumento para me ajudar. Eu preciso de ajuda.
Porque a minha mente ainda está como uma mente que qualquer coisa posso me separar, tenho outras responsabilidades. No sentido de, tipo assim, meu avô é minha responsabilidade, meu tio é minha responsabilidade, meu pai é minha responsabilidade. E aí, fazendo o tratamento psicológico cristão, principalmente, que é sensacional, ela foi me ensinando, olha, você vai casar. Você não é mãe do seu pai. Você não é mãe do seu avô. E eu, não? Como assim? Mas eu de fato não sou mãe. Ela, não, tu tá falando isso da boca pra fora. Porque você tá pegando uma responsabilidade que não é sua. Você sabia que isso não é sua? Aí eu ficava, mas então eu vou abandonar? Não. Você vai dar a responsabilidade de quem é a responsabilidade de direito. E isso me doía, isso me rasgava. Porque ela falava, senão você não vai conseguir focar agora em se desenvolver como uma boa esposa. E você está a poucos dias do seu sim. Então eu também procurei esse auxílio. Eu também procurei ajuda. Eu entendi que sozinha eu não ia conseguir. E o Jefferson, ele não era um psicólogo. Porque a gente quer jogar, né? As nossas coisas. Exatamente Esposa para esposa. Não, você vai me ajudar. Não, às vezes não consegue. Ele não é um psicólogo. A minha psicóloga era, então ela podia me ajudar com isso. Então, foram muitas coisas assim que eu procurei melhorar. O que eu tô melhorando nisso? O que eu não tô melhorando tanto? E ele, por exemplo, fez um propósito de ficar cabeludo. Um ano o cabelo dele cresceu até que parecia o beisola da grande família. Eu tô rindo, mas é com Ai, respeito. alguém deu uma Literalmente, foto eu desse tenho, momento. depois eu vou mandar pra vocês. Eu preciso ver isso. Gente, Essa Meu foto Deus. na capa Não. A capa do não, podcast não, vai não. ser... gente. E justamente ele fez esse propósito porque ele falou bem assim, ele ficou um ano sem cortar cabelo. Você Se tu imagina, me ama, Jesus. tu vai me aguentar. Porque ele falou, e eu não sabia o que era propósito. Eu pensei, é pra eu passar na OAB. Juro que eu pensava, cara, gente, que coisa. Até pareceu ali, gente, o bichinho tá toda na minha guerra. Não era, não. No dia do casamento, ele cortou e ele me falou. É porque o que mais mexia comigo, a única coisa que ainda mexia, porque ele já tinha ficado sem Instagram, já tinha ficado sem tudo, era a minha imagem. Era o meu ego. Então, como é que eu venci o meu ego? Ficando de uma forma que esteticamente não me agradasse. Eu não tava bonita aos meus olhos. Eu não tava bonita aos olhos de ninguém, na verdade. Gente, literalmente, mas eu te amo muito. Tá? Eu te amo demais, mas assim... Passamos por essa fase. Ele mesmo... Gente, mal textão, amarrava aqui, pelo amor de Deus. Não, mas amor, você ficou muito... Fofinho. Parecia o Eduardo de Mão de Tesoura. Glória a Deus. Mas assim, depois que eu fui saber, e tipo assim, pra mim aquilo mexeu muito comigo. Ele falou assim, eu comecei a perceber, pô, que tipo de marido eu vou ser pra ela? Então, Deus, tira de mim. Porque se ainda falta o ego, tira de mim o ego. Eu vou ficar um ano sem cortar. Para que o Senhor, durante esse período, me transforme. Eu quero desaparecer, eu quero que as pessoas não me vejam. Possam ver aquilo que elas acham que é bonito, que é feio, mas isso não vai me importar. Eu preciso ser um bom marido pra minha esposa. E isso pra mim foi muito marcante, porque eu falei assim, caramba, quando foi que eu fiz? Como se fosse um voto de nazirão mesmo. Como foi que eu fiz isso? Então é muito bacana, porque a gente começa a perceber, tipo, poxa, ele tá se doando por mim. Isso é o casamento. Eu preciso me doar por ele. É isso que eu ia o casamento. falar. O casamento é isso, né? Até onde você tá disposto, né? A se sacrificar todos os dias, né? Pelo outro, né? Olha, gente... Forte, Brasil. É forte. Gente, essa conversa vai render aí umas 3 horas de podcast. Mas Glória. Aleluia. o nosso jantar tá esfriando. Yes. E a gente vai pro melhor de 12, porque eu tenho certeza que esse melhor de 12 vai render. Meu Deus. Já, meu amor. Porque eu trabalho com a racionalidade. Eu tô de olho aqui, ó. Aleluia. Eu tô de olho aqui. Eu vi um podcast hoje de 3 horas e 45 minutos. Meu Deus. E eu não vi a hora passar. Sério? De repente, o pessoal, não, considerações finais. Eu falei, como assim? Eu não vi ninguém brigando ainda. Mas porque eu acho que esse melhor de 12 vai render. Eita. Conhecendo Gerson, toma os cuidado. dois. Gerson, tranquilo. Eu tô concentrado. Mulher. Yes. Vamos lá pro nosso melhor de 12. Eu sei, o pouco que conheço vocês, Ai, meu eu já Deus. sei a resposta desse primeiro, mas Ai, eu meu vou Deus. deixar vocês falarem. Ai, meu Deus. Um país. Eu começo? E tu termina? Não é que começa, é uma palavra. Mas é o mesmo. Eu vou começar e você vai terminar. Isso. Portugal? Legal. Será que eu achei isso? Deixa eu falar o meu lugar, vai. Foz do Iguaçu. Não, pô, tinha que começar e eu terminava. Foz Ah, do Iguaçu. para... Ah, Guai. São
15 anos casada, mais 3 de namoro. É 18 anos contigo. É uma vida. Eu já sei. Eu já Eu tô fui me pro Paraguai. acabando Já no perdi as queijo. contas de quantas vezes eu fui pro Paraguai. Sério? E você não viu ainda o nosso nível de espanhol no Paraguai. Oh, my God. Que aqui... Cueca, cuela, por favor. Coca-Cola, bicicleta. Vou tacar. É assim, o nosso nível lá. A gente saiu da fronteira, a gente já começa a ler espanhol. É um coisa, um dom. Não, a trilha sonora, né? Soy el fuego que arde. Ai, meu Deus, toda vez. Quando eu chego em cada país, é toda vez essa mesma trilha, gente. Um lugar especial pros dois. Não é um individual, é pros dois. É algo que Santiago do Chile. Yes, com certeza. Uma viagem que marcou a vida de vocês. Santiago do Chile. Pai, a gente precisa ir pra Santiago do Chile. Vocês Pesquisar. precisam. É muito bom. Agora, eu não sei como que a gente vai fazer isso. Ai, meu Deus. Mas a gente vai fazer uma pergunta que você precisa saber qual que é a dela. A resposta? E se ele falar Ah, errado, você já fala pra ele, errou. tá. A comida que ela mais gosta. É que ela gosta muito de comer, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Mas tem um A prato favorita? preferido. Açaí, com certeza. Estrogonofe de frango, errou. Você nunca comeu estrogonofe. Porque a gente não faz, eu não sei nem você. Eu fiz uma vez. Mas é que você colocou arroz papado. Era curry. Era lemon pepper. Meu Deus. Por que tu come tanto açaí, então? Vou parar de comprar. Porque açaí não é comida. Meu Deus. É comida, não é sobremesa. Ah, desculpa. Sobremesa. Eu tô me acabando no queijo, tá? Pode comer. Tá bom. Sobremesa. A sobremesa. Açaí? Açaí, Ah, acertou. poxa. Querido, qual que é a minha comida preferida? É, Que tu tá rindo deles, eu quero saber se você sabe. essa é fácil, passa. Não, eu sei a sua. Mas agora é a sua vez. Qual que é a minha comida preferida? Engraçado. Eu não tenho, né? Eu sabia essa, mas com maçã, né? Engraçado, eu não tenho uma preferida. Você tem. Eita. Não tenho. Mas o teu é McDonald's. Errei, né? É óbvio, eu tô com 35 anos. O McDonald's me faz mal. Mas até os 34 era bom. Ah, talvez. Meu Deus. Depois que eu passei dos 33, o McDonald's me dá indigestão. Meu Deus. Comida preferida dele? Não é estrogonofe, a gente já sabe. Não mesmo. Já Bom. eliminei uma pra ti. Uma coisa que borbulha sempre ele. Carne de sol da Paraíba. Oh. Errou. É porque tu não é muito a Paraíba. É isso que eu dei. Você errou feio. Caramba. Não acredito que você errou essa. Por que, amor? Poxa, Ele vai amor. falar carne seca. Como Por quê? você poderia? É o quê? Diz uma Italian pessoa. food, né? Poxa. Italian food não é comida, é macarrão. Então é macarrão. Quando eu faço macarrão, tu fala que tu tá com fome. Mas é o macarrão do Itali, né? É um lugar específico. Não é macarrão, Mas sabe o de seu nada é pra tu. bom, amor, graças a Deus. É espoleto. Faz mais. É espoleto, eu amo. Espoleto. Não, dela é espoleto, é. Eu amo. O meu é Italinha. O seu é churrasco. Pronto. É. Ora. E churrasco, Sherlock assim, não é um Holmes. churrasco em Churrasco, contra filé. churrasco. É netão pra cima. É coisa assim. Como assim? Poxa, eu tô aqui pensando, o que é... É carne de primeira. Nossa. E aí ele tem o melhor amigo dele que incentiva esse tipo de É nóis. de carne, então. O que não pode faltar em um relacionamento saudável? Diálogo. Cumplicidade. Aprendam, jovens. Diálogo e cumplicidade é tudo. Um Eu ia projeto. falar almoço e janta? Também, né, por favor. Também Ei, almoço ele e é Isso janta. é importante, isso é importante. Eu quero até minha câmera aqui. E já vou te alertar também. Depois de uma certa idade, de uma certa quantidade de filhos e do tamanho da barriga deles, eles viram uns tiozão.
É das unção piadas. pastoral, isso se chama. E aí Não o que é? acontece? Tudo que ele já faz, o tiozão dele, piora. Entendeu? Será Então, Vai assim, ficar amor? sem é, noção. você Será assistia, possível? você assistia Chaves quando você era mais novo, então é isso. Tô sem É, noção, meu Deus. vai piorar. Só um adendo É ladeira, aqui. né? O Ladeira. humilhado da mesa era ele. Quando ela se Que eu junta, irmão. contei. Quando ela se junta. Agora são os dois. Meu Deus. Agora são os dois. Um projeto do casal para os próximos anos que vocês podem compartilhar com a gente. Imigrar. Mais É algum? que ela tá mastigando. É, Não, eu tava pensando no Dinas School. que já começou, né? É que projeto, eu acho que é isso. Acho que viajar, se mudar, eu acho que é real, né? Não é só um projeto, acho que isso já tá meio que saindo do papel já. Os dois, Tá então, palpável. na Os dois. verdade. É. Glória a Deus. Já tá na plotter. O que vocês fazem individualmente que agrada ao outro? Então você vai responder uma coisa que ele faz que te deixa muito feliz e vice-versa. O que ele faz que me deixa muito feliz. Pix. Se ela me fizer um pix aqui, irmão. Fala em línguas. Eu acho que Calma, quando ele segue o que eu falo. Oh, nossa. Meu Deus, cara. Corta essa parte aí. Do que Foi ela tá falando? constrangedor isso. Eu a ti, nossa, agora ela vai me honrar. Quando segue o que eu falo, quando eu peço, não para o carro na primeira marcha e tu não para. Quando eu falo, não é pra gastar na coxinha de jaca da Adventista e tu não gasta e não quebra o nosso cartão. Então, quando tu segue o que eu falo. É, amor, desculpa. Legal, amor. Tem réplica? Vamos lá, então. Amor, eu fui sincero. Você foi linda. Deixa comigo. Amor sacrificial, amor. É minha vez? É sua vez. É sua hora de brilhar. Sua Vamos câmera lá. é essa. Essa daqui? Cumplicidade, você Claro. falou, tá vendo? Foi isso? Foi isso. Cumplicidade. Quando ela coloca a louça na lava-louça, tirando o excesso da comida. Eu não sabia, fui mexendo na lava-louça hoje a primeira Quase vez. entupiu, encheu de cuscuz. Eu não sabia. É só Eu tinha isso. tirado todo o cuscuz, só que ficou um pouco. Nossa, daquele jeito. Amor, você tá pegando pesado, amor? Irmão. Gente, graças a Deus eles estão bem. Então, bem. Comendo todo o salame. Mas isso Aleluia. é muito legal, gente, porque isso é a vida. É a vida real. É, o vida casamento real. é isso, gente. É muito divertido, é muito divertido. O que não te contam. Cadê? Até me perdi aqui. Qual o maior conselho que vocês acham que a Bíblia dá sobre casamento, sobre relacionamento? A Bíblia dá muitos conselhos em relação, né, ao casamento e relacionamento, mas qual que vocês acham que é o fundamental? Com certeza, deixar pai e mãe. Com certeza. No sentido de Todos, cortar todos. os vínculos, de Eu interferências. acho que quando você não consegue compreender, principalmente fisicamente, é um ponto, mas psicologicamente. Existe algo na nossa nação em específico, até porque eu não sei como funcionam as nações alheias nesse sentido, desse vínculo, em que os filhos eles são extremamente super protegidos. Né? Então, tipo assim, ser super protegido não é um erro, não é um problema. Mas há um problema sim na vida do casal quando uma mãe ou quando um pai continua sendo a voz de comando na vida dele. Ou na vida dela. Graças a Deus eu tenho uma sogra maravilhosa. Muito mas divertida. Muito, quem conhece sabe. Mas ela Caroline, meu sabe Deus do que céu. ela é a mãe, ela não é a esposa. Sim. E por isso nós nos damos tão bem. Uhum. Né? Então, assim, também é fácil pra mim falar, porque eu tenho uma sogra maravilhosa. Agora, quem não tem, eu imagino o quão difícil deva ser. O Jefferson, por exemplo. O Jefferson, ele tem a minha mãe como uma sogra maravilhosa, porque a minha mãe não mora aqui. Então, não é uma mãe que ele precisa ver todo dia, não é uma mãe que bate na... Minha mãe nunca bateu na minha porta. Acho que se minha mãe foi na minha casa 2 vezes, foi muito, porque minha mãe não mora aqui. Então, assim, também não tem este ponto, este problema. Ah, não há problemas? Há problemas, sempre há problemas, né? Mas também sempre há soluções. Mas eu acho que principalmente esse. Porque se você não consegue colocar o seu pai e a sua mãe no lugar de, tipo assim, ele é o meu pai, ele é minha mãe. Amamos, honramos,
Mas agora não é mais a minha família. A minha família, a minha prioridade é a Maria. A minha família, a minha prioridade é o Jefferson. Eu acho que não flui. E, inclusive, assim, é algo que o Jefferson sempre me ajuda com, né, amor? A gente a tentar identificar que a gente pode melhorar nisso e alinhar. Eu acho que os papéis, eles têm que estar muito bem estabelecidos, né? estabelecidos. E a Bíblia tá aí pra isso. As pessoas vão amadurecendo no meio do processo. Sim. Então, quando você casa, obviamente, os pais não entendem muito bem. Ainda mais como, né, no Brasil, muitos tiveram problema de ausências. Então, as mães, às vezes, forçaram muito a barra porque tiveram a ausência do pai. Casamentos destruídos, casamentos de fachada, tantas outras coisas. Então, acontece que os filhos se apegaram na mãe de uma forma que é difícil desapegar depois que sai. E ainda mais o coração da mãe, né? O coração da mãe também fica um pouco bagunçado. Mas com o passar do tempo e os nossos posicionamentos, por mais que doa em nós, faz bem para elas, faz bem para o nosso casamento. E no final todo mundo entende. Então, eu acho que esse conselho da Bíblia é muito, extremamente válido quando nós estamos falando de terceiros, né? Então, eles se tornam nossos parentes. É confuso até para nós, né? No início. Mas também eu acredito que o de Efésios 5, né? Quando Paulo vai dizer que nós devemos nos sacrificar pela nossa esposa, como Cristo se sacrificou pela igreja. Esse, para mim, é o mais importante de todos. Porque foi um sacrifício enorme. E a gente não quer se sacrificar mais por ninguém. A gente não quer mais se sacrificar por nada. Nós somos uma geração, muitas vezes, covarde. Então, a gente quer retroceder para não ter que enfrentar. Então, Cristo enfrentou. Cristo enfrentou tudo que teve que enfrentar pela noiva. E nós não queremos enfrentar um dia mal da esposa. Nós não queremos enfrentar uma fase mal da esposa. Assim como nós temos também, né? Então, muito se fala sobre a submissão da mulher. Mas pouco se fala sobre o sacrifício do homem. Então, beleza, a mulher se submeta aos seus maridos, respeite, ok. Mas e o homem? Está no mesmo versículo. Está na mesma passagem, né? Homens, sacrifiquem-se por sua mulher. Isso pouco se prega e pouco se fala. É uma pena, porque estaríamos muito mais bem orientados ao assumir uma aliança. É por isso que há tanta... tem uma Inversão palavra... de papéis. As duas palavras. Isso é. Eu estava procurando a palavra. Isso é muito importante, Sim. porque, no caso, a mãe, né, ou o pai, sogra ou sogro, ele entendendo o seu papel, o esposo ou a esposa também vai entender o seu papel. É isso aí. Né? O É cara automático. tem que ser homem ali e tal. Não me entenda mal, não tem nada a ver com machismo, assim, ou algo do tipo. Mas tem que ser homem para cumprir o seu papel. É isso aí. Sabe assim, eu sou o esposo, eu sou o marido, eu sou o provedor. Não que a mulher não deva trabalhar, ou deva prover também, mas ter o seu papel. Né? E não ser o filhinho da mamãe. Não sei o que. Ela tem que. Sabe, ela não tem a procuração, né? Pra ir lá resolver pra ti o assunto do casamento. Né? Pastor, sabe que até minha mãe, do jeitinho que ela é super incrível, super legal, até hoje eu tenho que dar uns cortinhos nela. Pra você ter uma ideia. Porque assim, eu sou o único homem, né? É normalíssimo. Eu sou o único homem. Porque então, ela... às vezes, cara, ela faz vozinha quer de bebê cuidar. comigo, irmão. Não é, amor? Ô, Só que assim, é tipo assim, num eu- culto, tá, pastor? num Ela culto, chega, eu tô no meio do ô, culto, bebezinho da bebezinho mamãe. Aí Se eu fico, pendura aqui, eu fico, vige. mãe, você tá um pouco pesada. Fico, vige esse bebê. Mãe, eu tô pagando mó micão. Que nem na escola. Ela fazia a mesma coisa, me lascava um beijo, eu ficava, meu Deus, o que tá pegando aqui? Então, você vê, é um excesso de carinho que é lindo. Sim. Mas muito, o limite que as pessoas têm, muito depende de nós também. Também eu acho que porque, tipo assim, como todo mundo anda muito junto, ainda mais principalmente por conta do lance do Ginas, ela também é uma pessoa muito ativa ali, faz parte da equipe, tudo, tá sempre ali. Então eu acho que às vezes pode acabar confundindo. De tipo assim, como todo mundo é muito família, e isso é muito bom. Não é legal quando você tá num ambiente de família, apesar de não ser de sangue, poxa, isso é muito gostoso. Só que confunde. Há momentos e momentos. Há momentos que a gente tá brincando, que todo mundo tá zoando, mas há momentos que, tipo assim, poxa, aqui não. Assim não. Há Isso. pessoas que não precisam Limite, ver né? essa situação. Há Isso. pessoas que não... Por exemplo, às vezes você chega de um culto, às vezes você tá comentando algo, dá uma risada ou outra, de algo que aconteceu no meio de vocês, que vocês entendem. Tipo, sei lá, fez um erro na hora de pregar, falou que era Davi, era Golias. Você falar isso com ele é uma coisa. Agora, você, tipo assim, meio que se zoar mesmo, porque vocês conhecem a intimidade um do outro, na frente de pessoas que não vão entender, é outra. Porque você acaba envergonhando, porque você acaba expondo, você passa uma imagem de que não é. Então, tipo assim, eu acho que é muito em consonância disso que ele tá trazendo. É um complemento. Por que tu tá dando isso? Amém, amor. Amém. Eu não entendi nada, mas amém.
Obrigada, pastor, te A entendeu? gente foi do bibelô da minha mãe a isso. Como? Amor, acabei de explicar, caramba, volta a Aleluia. fita. Consonância. Você vai ver isso sexta-feira que vem no episódio, você vai conseguir eu vou lembrar, entender. sim, eu vou lembrar. Só uma coisa, cumplicidade. Cumplicidade. Caraca, que viagem. Próxima pergunta. Um casal que vocês admiram? Não! Peraí, um casal que nós admiramos muito. Na verdade, nós temos alguns casais que nós admiramos, mas eu acho que o casal que a gente mais, às vezes, consegue olhar e, tipo assim, principalmente falar, caramba, a gente não deveria se cobrar tanto, porque, olha só o exemplo deles, né? Vê mesmo como exemplo, admira. São os nossos pastores. Eu acho que nós admiramos muito eles, né? Às vezes, por exemplo, nós se sentimos muito sobrecarregados, muito culpados. Caramba, a gente quer sentar com os jovens, a gente quer sentar com as pessoas, mas são 300 pessoas. E você pode sentar todos os dias do ano, você não vai conseguir ter tempo para todos. E aí, às vezes, a gente para e olha, poxa, mas vamos ver o exemplo dos nossos pastores, o que eles fazem? Porque eles lidam com uma igreja de 3.000 pessoas, mais as congregações. Como eles fazem isso? Então, a gente sempre olha e vê, tipo, poxa, não, talvez ele suma às vezes, talvez ele tenha esses rolês mais, tipo assim, de não expor tanto. Ah, agora eu entendi, pra cuidar do casamento dele, pra isso. Com o tempo a gente vai pegando essas coisas e isso é muito da admiração que nós temos por eles, né? Eles nos ensinam calados. Calado, gente. Eles Né? não sou precisam exemplo. fazer... Cara, Nada. eles falam 1, 2 palavras pra nós. É. Caramba, é assim que eles lidam. Ou em uma situação de crise, eu vejo eles conduzindo as situações, eu fico... É assim que eles fazem? Então eles estão nos ensinando tanto, acredito que eles nem imaginam quanto. Nem imagina. Às vezes a gente tem 5 minutos de mesa, naqueles 5 minutos já valeu pra um ano inteiro de aprendizado, sabe? E eu vou te falar, a Eu gente apanha, né, valorizo amor? muito o aprendizado deles, A gente apanha, principalmente naquele sentido que a gente tava conversando essa semana. Que, tipo assim, às vezes a gente olha... É muito fácil a gente olhar assim e falar... Pô, meu, fulano tá, sei lá, fazendo isso e isso. Como é que pode estar fazendo essas coisas? Será que não estão vendo? Aí você tá liderando. Aí você lida com as mesmas situações. Só que você olha com uma outra perspectiva, porque você conhece a realidade da pessoa. E aí você fala... Poxa, de Tem um fato, contexto que aconteceu ninguém isso, vê, mas tem um né? contexto que ninguém vê. É. Aí a gente olha e a gente fala, então talvez os nossos pastores, que é o casal que nós admiramos, talvez não tomem nenhuma atitude em público, porque no secreto eles estão trabalhando como nós. E é engraçado que nós não precisamos falar pra eles nada. Nada. O próprio Senhor comunica as fases e estações que estamos vivendo, e aí do nada há um telefonema, do nada há uma mensagem, e você fica... Meu, realmente o pastoreio é real, né? Nós condicionamos o pastoreio hoje em dia, às vezes, para um lado negativo. Para um lado de controle, de domínio. Essa geração ela é muito boa porque ela é bem livre. Ela não é tão religiosa quanto a passada. Porém, ela perdeu alguns temores, algumas noções de temor e autoridade. E aí nós vemos que essa autoridade ela é realmente estabelecida pelo Senhor, não é por homens. Porque a sensibilidade que eles têm de identificar nossas estações e as fases sem saber... É só fruto do Espírito mesmo. Exatamente. Então eu realmente admiro eles. É verdade. Eita, concordamos. Nossa, amor, cumplicidade. Simplicidade. É. Gente. Uma oração perigosa pro casamento de vocês que vocês já fizeram. No sentido de que a gente orou por algo muito perigoso e Deus realizou isso. Recente, né? A casa. Ah, põe o chão aí que eu vou pisar. Eu acho que uma a coisa casa assim. é a mais A recente. mais recente foi a casa. Nós, quando fomos comprar, nós não tínhamos condição de comprar. E nós compramos pelo Dinas. E nós não queríamos comprar, Nós né? não Isso é muito A gente importante. tava tranquilinho. Não era tipo assim, um sonho, a gente precisa de uma casa própria, a gente quer uma casa própria. Não, na verdade, o nosso salário dava muito bom pra gente continuar pagando aluguel, onde a gente Viajando. tinha. Se não desse certo, a gente se mudava. A gente não tinha aquela responsabilidade de, tipo, eu tenho que ficar aqui o resto da minha vida. Então a gente tava muito feliz, a gente conseguia ter uma grana sempre, tipo, vamos viajar, Extra. vamos ter essa manutenção do casamento fora, né? E aí, tipo, importantíssimo. que é importantíssimo, principalmente pra quem não- trabalha junto no ministério. A gente não E aí a negligencia gente isso. começou a ver que o Dinas começou a crescer no sentido de, tipo assim, cara, ter mais demandas, ter mais discipulados, ter mais gente machucada chegando, e a gente às vezes precisa de um cantinho pra ajudar, e a gente não tem espaço. E as casas que o Dinas, ele passava, já não tava comportando, porque antes era uma garagem, mas uma garagem Era você uma cabe 40 sala. pessoas. A gente tá falando de um encontro que é 100.
São 100 pessoas. Então, tipo assim, você fica, caramba, o que tá acontecendo? 100 pessoas, não cabe. E assim, também, convenhamos, ainda que caiba, às vezes não é tão confortável pra pessoa que está recebendo. E a gente sempre tem esse cuidado, vamos ver se não vamos quebrar, vamos deixar tudo limpo. Mas ainda assim, né, é a casa da pessoa. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, amor. Que você E tava aí nós falando, né? oramos. Senhor, minha mãe tava vendendo aquela casa, né? Se o senhor tiver alguma coisa nisso, essa casa aqui vai ser pro teu reino. Essa foi a oração. No outro dia, aprovou o financiamento. Eu não sei como, que a nossa renda não dava para ter comprado. E aí aprovou Eu o sei financiamento. Não sei como. Jesus, sei, né? eu sei. Obviamente. A gente, nossa humanidade, achando que... E aí, aprovou e entramos na casa. E quinta-feira ficou pouco para ela. Aí, quando a gente viu, já tava tendo reuniões de discipulado segunda, quarta, sexta, sábado. E aí, agora... A minha casa é tipo um aquário. Quem foi lá já sabe, Eu né? fui lá. Tá tudo de vidro e, literalmente, quando as pessoas chegavam, elas se penduravam até no teto pra Batiam. olhar. É. Normal, curiosidade. Aí, o que a gente fez pela privacidade? Vamos colocar isso filme em tudo. O pessoal descendo o coxo pelo telhado. Não, tipo assim, tipo isso. A gente colocou isso filme em tudo. A galera tinha gente que ainda fazia assim, A ó. gente jantando. Tentando se ver. E A gente aqueles que jantando, estavam era arrumando, demônio amor? sendo expulso no O quintal. Jefferson Caralho, lavando era muito- louça, porque a gente se trancava em casa e o pessoal usava a nossa casa. Ia lá pra trás, fazia a Dina dali na frente, a gente usava. Tipo, vamos ver uma série, que hoje é nosso dia. Pode usar a casa, mas hoje é nosso dia aqui dentro. As meninas se arrumando. E o Jefferson assim lavando louça, porque elas não iam lembrar, amor. Fazendo biquinho. Passando um monte de batom. A gente ficava rindo, porque era engraçado, né? Você passa umas situações, um ou outro que passa falando mal do A minha outro, e a irmã, gente fica... a minha irmã tá de inventou de ser frente. intercessora uma época. Aí ela ficava assim no vidro, Jé, você tá aí? Você tá Jé, aí? Eu ficava, Jé. Maria. Mas é difícil. Nossa, nunca vai embora. Aleluia, te amo, cá. Gente, é complicado. Mas aí você vê, tudo isso aconteceu. Não foi suficiente. A gente tava viajando, a galera já tinha a chave e dias específicos, óbvio. A eles gente já perdeu marcavam. mais 5 chaves da Mas nossa assim, casa. a gente já não tinha privacidade, né? É. Nesse sentido. E aí agora a gente também tá transicionando de novo. Porque nessa oração perigosa, a casa agora ela é totalmente do Dinas e a gente tá se mudando de lá pra ser só do Dinas. Então, agora é um campo missionário completo, né? Com as línguas, com a capacitação. Vai virar o nosso meio de trabalho também. Então, o Senhor transicionou tudo e a gente está voltando para o aluguel com a mesma certeza de que Ele é o Deus do financiamento, o Deus do aluguel. E essa foi a oração, com certeza, uma das mais perigosas até aqui. Mas tem outras aí que eu tenho certeza. Quando chegar o cumprimento, aleluia. Meu Deus. Vamos vivendo um processo por vez. Um degrauzinho de cada vez. Exato. É um país que vocês querem conhecer. Eu tenho que responder o meu? Porque se for isso, eu tenho certeza que o dele é Edimburgo. Escócia, Edimburgo, com certeza. Peculiar, Amor, né? que país eu gostaria de conhecer? É. Lembrei do Xande agora. Que lugar que você... Noruega. Ah, Finlândia, Noruega. Nepal, tipo, Aleatório. um negócio que tu fica, caramba. Como assim? Amor, que país eu gostaria de conhecer? Se não for Portugal para morar, Espanha, com certeza. Gostaria muito de conhecer a Espanha. Espanha ou Paris? A gente tem o Muito mesmo, bem, muito bem. o mesmo país que a gente gostaria Muito de conhecer, Augusto. né, querido? Quer dizer, eu acho, né? Ah, Eu... O outro lado do Paraguai. E não é o Paraguai, esse lado não. Esse lado não mas quero é conhecer. Israel, ok. né? Ele sempre conversa. Israel. Mas eu acho que primeiro ele quer ir pra Miami. Ah, tá. Pelo padrão ali do Paraguai, Sim. Miami, Tá. mesmo motivo. Acredite, eu não tenho mais esse... Eu queria muito ter ido há uns anos atrás, antes da pandemia, não sei o quê. Ficava procurando passagem, não sei o quê, pacote, vamos, não sei o quê. Mas não. Agora fora, assim, que a gente já pesquisou foi Israel. Né? Não, Israel tá nos planos. Israel né? deve ser Israel incrível. deve ser Você tem incrível. até Tá a nessas minha orações festa de 50 loucas aí. anos Dá pra tempo, você. dá tempo. É, Se programar. até a minha festa de 50 anos. Vou fazer 35, você tem 15 Ô, louco. anos pra trabalhar. Eu já Não, era no 36, máximo- 37 já, no tava aqui. máximo até 50 anos. 50 anos eu quero estar indo pelo menos na segunda vez, assim. Aleluia. Quase puxei o limite do cartão aqui pra ver se dava já. 50 anos tá bom. Aí eu quero que agora vocês fechem os olhos. E aí eu vou fazer a pergunta. Você vai apontar. Se for você, se aponte pra você mesmo. Se for ele, você aponta pra ela. Quem é o mais bagunceiro? Ô, Gerson, seu mentiroso. Quem Tu é é, então? mentiroso. Quem é, então? Tu é mentiroso. Quem é, então? Tu é mentiroso. Quem é, então? Mentira não é de Deus.
Caramba, meu, passo o dia arrumando tuas bagunças, moleque. Tu é fogo. Ai, Tô engraçadinha, né? fechei até o olho de novo. Tu é bem Pra não olhar engraçadinha. mais Fecha o pra olho, tua fecha o olho. lavada. Quem come mais? Olha, acertaram muito bem. Quem ora mais? Eu sou intercessor daquela casa, Pois eu graças nem a vejo Deus. orar. É porque eu oro na madrugada, você tá dormindo. Mentira, que essa noite tu sonhou que tinha uma lacraia e tu não me acordou gritando na cama. Gente, tu acredita? Ele sonhou que tinha uma lacraia? Tu acredita A nisso? única coisa que eu pedi pra ela antes de vir pra esse podcast, o que foi? Não me exponha Cuidado sobre a lacraia. Não, gente, agora Eu tem que sabia que contar. ele ia Coisa fazer de um isso. minuto. Ele acordou porque ele está com suspeita de chikungunya. Como vocês podem ver, está cheio de manchas vermelhas eu tô pela bem. cor. Mas ele tá bem. Que isso? Graças a Lindo, Deus. glória a Deus, aleluia. Água Tava de morrendo pirona. até ontem. E aí ele tá suando muito, muito mesmo por conta do dipirona. Pois ele sente a gota descendo dele e ele acha que é uma lacraia. Só que eu estava dormindo no 10º sono. Eu só escuto assim, gente, eu juro por Deus, eu tava, acho que... Deus, que mico. Sabe, tipo assim, e cantar no coro celestial. Eu tava ali, ó, nas nuvens. Eu só escuto assim, lacraia, lacraia. 4 horas da manhã. Eu abri meu olho, gente, não é possível, alguma coisa tá acontecendo. Ele pulou da cama e ele falou assim, tem uma lacraia na cama. Gente, era espiritual. Era espiritual, ele tem uma lacraia na cama. Eu, não tem não. Tem! Tá andando em tu. Pois eu levantei. Tá andando em mim, parceiro. Pois eu levantei. Sabe o que ele começou a fazer? Começou a me bater, fazer assim. Sai, lacraia. Sai, lacraia. Gente, ele tava dormindo. Ele é Maria, doido. se não tá em mim, tá em você. Se chacoalha aí. Gente, vocês acreditam no fim não era nada, era a gota no do final, suor. quando eu puxei minha camisa, era o meu suor. Minha vontade era de matar O ele. vizinho tá lá, o Serginho tá aí. Vai lacraia, vai lacraia. Gente, eu fiquei, não é possível. Gente, foi. Foi um espanto noturno. Foi espanto noturno, né, amor? Foi pra mim esse espanto, foi pra mim. É. Glória a Deus. Ai, gente. Obrigado, vocês são amor, por demais. compartilhar isso. Não tinha nada a ver com a pergunta. Ele ficou, olha, a gente vai estar ao vivo, você não me expõe. Amor, eu não te expus. Não, foi lindo. Vamos pra última. Que já... Imagina essa cena. Eu lembrei de uma vez que a gente tava dormindo, a gente recém-casado. E eu sonhei que tinha um porco dentro do quarto. E aí eu abri o olho e eu vi o porco. E eu comecei a bater no porco. E era tipo a sombra do casaco, Eu assim. sei, tá já- bom, a gente assa amanhã, mano. Vamos dormir. Acontece, Que acontece. loucura. Vamos lá, falando em dormir, fecham os olhos. Quem dorme mais? Muito bem, acertaram. Olha, vocês acertaram tudo. Acertaram. Eu tiro soneca todo dia. E eu não durmo. Quem dorme mais? Óbvio. Eu sou muito cansada. Se eu acordo cansada, eu vou dormir cansada. Também. E a gente sempre deixa esse não final consigo para dormir. vocês deixarem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Então a câmera de vocês está aqui. Se quiser falar os dois, fala um pouco, tu complementa, é com vocês. Tá, pode falar, amor. Eu acho que a maioria das pessoas que vão estar nos assistindo aqui hoje são pessoas que são casadas ou estão namorando ou noivos. Então, eu quero só dar um conselho para vocês de que Jesus, ele nunca deixe de ser o centro, que ele nunca deixe de ser o primeiro. Dias bons vão acontecer e são maravilhosos, dias ruins vão acontecer, eles não são tão bons, mas o dia mau vem para todo mundo. Então, se você está passando por alguma situação difícil, busque ajuda. Não acho que é o fim da picada. Meu Deus, acabou pra mim. Não, todo mundo passa por momentos difíceis. E se você vê um casal com quase 100 anos morrendo ali, você pode pensar, caramba, só viveram momentos bons. Não. Com certeza, eles superaram muitos obstáculos. Como o Jefferson ele falou aqui, a nossa vida ela é repleta de histórias boas, ruins, mas são histórias e elas fazem parte de nós. Elas nos deixam algumas marcas, outras nos deixam alguns registros muito bonitos, outras nem tanto. Não desistam na primeira oportunidade. Quando Jesus é o primeiro, ele sempre nos ensina a perseverar. Um casamento ele não se mantém quando ele está firmado na areia da praia. Ele precisa estar firmado na rocha, que é Jesus. E só pra complementar, né? O sim, ele não é só pro dia da cerimônia. Então não se prepare para a cerimônia como se ela fosse o primordial, porque ela não é. Ela é um dia especial, mas o importante, o primordial, são todos os dias que você vai viver até que a morte os separe.
Então lembre de uma coisa, o sim, ele foi feito para todos os dias. Então no dia da cerimônia você vai dar sim publicamente, mas cara, vai ter dia que você vai acordar e você vai querer dizer não e sair correndo, humanamente falando. Mas você precisa lembrar que você está aliançado a alguém, e esse alguém é na doença, é na saúde, é até que a morte separe. Então, escolha o sim todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, e tenha certeza que o auxiliador estará sempre com vocês, dando força e guiando, conforme a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e agradável. Glória a Deus. Amém. Querido, quer deixar algum recado? Sua câmera é essa. A sua hora de falar é agora, porque o próximo episódio eu gravo sem você já. Eu falei que o Theo ia render mais. O Theo Só é pra deixar outubro dele, registrado aqui. mês das crianças. Bom, primeiramente amei demais estar com vocês aqui. Acho que esse momento foi muito bom, esclarecedor em alguns momentos, né? Me deparei em alguns deles com o que nós vivemos também, já sabendo que Cristo é a base da família, da igreja. Isso só traz à luz daqueles que talvez vão casar ou estão buscando um namoro, né, uma confirmação daquilo que nós queremos passar, né, para que nós, evangelistas de Jesus, queremos passar. Então, saber que, lógico, no momento de dificuldade, nós buscamos a Jesus, né? No momento de alegria, nós também buscamos a Jesus. Talvez nós em alguns momentos, principalmente nos de alegria, nos esquecemos e olhamos para aquele que está à nossa frente, talvez comemoramos tal, e em algum desses momentos esquecemos de Jesus. Então, Jesus, como a centralidade, ele tem que estar no meio da festa, tem que chegar com a gente na festa, sair e estar em todos os momentos. Então, foi o que eu vi aqui hoje, né? E em todos os momentos esteve Jesus. Desde o do primeiro encontro, né? Vocês falando do Morumbi, Jesus estava, né? Quando ele estava desenhando o propósito no teu coração, Jesus estava. Quando ele estava entregando o propósito de vocês com o Dinas, ele estava. Então, talvez as pessoas não consigam entender ou ouvir o óbvio, né? Mas tem que ser dito que em todos os momentos Jesus estava. Eu acho que E está, né? Então, o que me pegou mesmo assim é isso, é a presença de Jesus. Amém. Então, em todos os momentos, sempre vai ser importante este Jesus estar. Aleluia. Nossa, glória a Deus, tu pegou. Meu Deus, eu peguei. Glória a Deus, eu peguei. Gente, foi um prazer estar com você. Muito obrigada por ter ficado até o final conosco. É sempre um prazer poder entrar na sua casa, na sua vida, no seu ministério, na sua família e trazer um pouco da identidade que Cristo projetou para você. Aqui hoje nós falamos sobre a identidade de um casal, de um relacionamento saudável baseado em Cristo, com falhas, com defeitos, com problemas como qualquer outro. Mas em todas as coisas nós cremos que Cristo, ele vai solucionar, ele vai dar estratégia, direção, para que o voto que nós fazemos, né, ou fizemos ali no dia do casamento, ele se cumpra até o último dia, que é até que a morte o separe. E para quem ainda não está namorando, também traz uma identidade para o seu relacionamento, onde Cristo deve ser a base das suas emoções, da sua direção, da sua vida, para que os próximos passos sejam dados. É sempre um prazer poder entrar na sua casa, na sua vida, ministrar, trazer pessoas tão importantes que sentam aqui, edificam a nossa vida e a sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal. Inclusive, batemos a nossa meta de 200 inscritos. Né? Legal. Muito obrigada, equipe. Ensaiado. Estamos chegando a 200 seguidores do ID.
né, no Instagram. E pra quem começou praticamente em fevereiro, pra gente isso é o máximo. São 200 vidas Aleluia. alcançadas. Glória a Deus. Muito obrigado, né? Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de curtir e principalmente, que é o fundamental, compartilha com aquele jovem seu que vai casar, que tá achando que a vida é uma festa, que ela se resume Por ao favor. bem casado, entendeu? Que não entende que do casamento o principal são outras coisas. Para aquele seu jovem que tá namorando, dizendo que tá orando, mas já tá fazendo coisa errada que não devia estar Meu fazendo. Deus. Então compartilha. Isso, abençoa Entendeu? a vida E dele. não manda como indireta, manda como direta mesmo. Fala, assiste, Aleluia. porque é pra você isso aqui, meu irmão. Amém. Tá bom? E pra você que é casado, aprenda a tratar a sua esposa ou seu marido como Cristo tratou a igreja. Amém? Nos vemos no próximo episódio do ID Podcast. É sempre um Amor. prazer. Um beijo e até lá.